É tetra! É tetra! É tetra! Aprendi com o Thelma e com o Galvão, é tetra! Sim, 4 anos de programa Fuzuê. Programa que reúne sempre muita gente. Gente do teatro, do cinema, da arte, da cultura geral. Muita música brasileira de qualidade. E muitas reflexões. Tem papo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem as textas das redes sociais e muitos convidados especiais que vocês já estão vendo aqui na nossa telinha. Sim, 4 anos de programa Fuzuê. Programa que começou em plena pandemia, quando todo mundo estava isolado nas suas casas, a gente não podia sair, não podia encontrar as pessoas, não podia abraçar as pessoas, até para fazer beijo na boca tinha que perguntar se o teste estava em dia, não é isso? Então a gente nasceu nesse clima e estamos aqui perpetuando esse caminho de muita alegria, muita cultura e muita reflexão. Hoje tem muita coisa para a gente conversar. Olha, tem de tudo aqui, tem de um pouco de tudo. A gente vai falar do avesso, tem sexo, tem trisal, tem suruba e tem muito mais. Tem as tretas também do Trump, afinal de contas, o avanço da direita e o recuo da esquerda, o dilema da esquerda. Tem ainda, estou aqui. E tem muito mais. Tem música, tem forró, tem Maíra Clara, tem a música vingativa brasileira. Você quer se vingar de alguém? Ah, meu amigo, hoje você vai ter a chance de se vingar. Manda até música pro Trump também. É aqui no Fuzuê, a gente começa com ele, Marquinhos Cafés, cantor e sanfoneiro. Incendeia tudo, Marquinhos. Irmão, prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Muita paz, muita luz. 4 anos e já sou de casa, viu? Já sou de casa. Vou incendiar assim com essa música que eu gravei, linda, maravilhosa. Esse ano foi uma explosão aqui no São João da Bahia, no São João do Nordeste. Música da minha amiga Ira Caldeira e do meu amigo Biguá, lá de Recife. Incendeia! Meu coração explode incandescente, feito bola de fogo. Estrela cadente corre risco, sou. Brilho chama ardente, não vai apagar. Invade o corpo, arrasta a corrente, toma minha alma. Sai dentro de mim energia rara, pra te seduzir, pra te conquistar. Mas a alegria atravessa o peito, corre pela rua. Vai ao pôr do sol despertar a lua, pra terra tremer, o chão balançar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abre um sorriso que ilumina e clareia. Me dê a mão, vamos cantar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abre um sorriso que ilumina e clareia. Me dê a mão pra incendiar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abra um sorriso que ilumina e clareia. Me dê a mão, vamos cantar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abra um sorriso que ilumina e clareia. Me dê a mão pra incendiar. Incendeia. Ei! Você que incendiou aqui no São João do Nordeste também, graças a Deus. Mas, rapaz, onde chega essa música, ela incendeia tudo, porque ela é muito forte. Você também é esse talento. Então, ele é showman, ele não é só cantor de sanfoneiro, ele é showman, já chegou incendiando tudo. Música da Ira Caldeira e do Bigode que estiveram aqui no Fuzuê passado, inclusive. Pois é, rapaz. Feliz de estar aqui nesse aniversário especial, com tantas pessoas especiais. E é um prazer. Fico lisonjeado pelo seu convite especial de estar aqui com vocês, para a gente muito tocar obrigado. E ouvir aí o trabalho de todos, que todos estão fazendo, graças a Deus, com muita paz, muita luz e muita fé. E a gente vai seguindo e vai sendo feliz, né? É isso, daqui a pouco tem mais papo, histórias e mais música com o Marquinhos Café, que tem muita história para contar. Hoje é o segundo programa para celebrar esses 4 anos com convidados muito especiais, vocês estão vendo todo aí na telinha. Tem muita história, Fuzuê, quase todo mundo aqui já é sócio.
Afinal, o Fuzuê é o podcast com os melhores convidados da rede. Isso não tem o que discutir. Se a gente já passar a fila aqui, olha aí, já é Matheus Nastercalli, Matheus Solano, Regiano Antonino, Théo Fernandes, Cláudio Gabriel, Felipe Cordeiro. Olha, muita gente, tem muito mais gente boa. Aqui não dá pra falar. Renato Nogueira, da Filosofia. É muita gente boa de uma vez. E olha, hoje é dia de festa, mas o Fuzuê também traz reflexões sobre a nossa contemporaneidade. Tem papo sobre o avanço da direita, o dilema da esquerda, afinal de contas, o que está acontecendo com a nossa esquerda? É um descompasso de quem? Dos políticos com o povo? É do povo com a política? As pessoas não estão entendendo. É um amor pela pós-verdade. O que está acontecendo, minha gente? E o humor, hein? O humor está em crise. Os programas de humor não agradam tanto ao público, tem menos programas de humor. E as comédias, quase não tem mais grandes comédias por aí. A gente vai conversar também sobre isso daqui a pouquinho, porque tem uma craque aqui do tema no nosso time, e a gente também tem dicas de filmes e séries, tem muitas histórias para contar, e como a gente gosta também de uma boa confusão, tem música vingativa brasileira. Aquela pessoa que você já não gosta mais, ou que te traiu, que te bagaçou, que você ficou sabendo depois. Vingança, sim. Nós gostamos de vingança. A gente não fala, mas gosta de uma vingança. A gente vai falar sobre a música vingativa com ela daqui a pouco. E tem muito mais. Daqui a pouco tem mais papo com o Marquinhos Café. E a gente também tem dicas de filmes. Vamos começar com ela. Eu já quero começar com ela. Ela, meus amigos, é dona de bordões. Bordões inesquecíveis que agitaram esse país. Ela também está com peças novas. Tem a Dona Paçoca. Está estreando peça também, que já fez com a Família Cabral, agora em Portugal, e ainda por cima ela está preparando não, já está em cartaz, uma peça com Heloísa Perricet e nada mais ou menos, Marcelo Serrado, o avesso do avesso. Regiana Antonina, vem cá, te conheço. Já estou aqui. Muito feliz, inclusive, de estar aqui com você, né? Esse programa louco, que esse Fuzuê maravilhoso, né? 4 anos, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Muito feliz. Já perdi a conta das vezes que a Regiana está aqui com a gente, mas é sempre um bom papo, tem sempre muito o que falar, diversão e reflexão. E a gente vai contar depois aqui de uma história, de um ambiente que se passa, a situação que se passa uma peça da Lolô. Não, é o seguinte, o Cerrado foi fazer um filme comigo, né? Mas você não vai contar agora, não. Conta agora, não, Regiana. Segura não vai contar, não? Então tá agora, bom. Não. É uma situação que a gente tem que segurar um suspense, porque é uma situação que envolve amor, sexo, pessoas. Segura aí para o pessoal ficar segurando a onda. Já a gente conta os detalhes. E tem mais. Tá bom. Tem Dona Paçoca com Lucimar Trotman, que está vindo aí. Tem muito mais. E agora vamos para ele. Ele é onipresente, meus amigos. Ele está em todos os lugares que você olhar, na tela ou no teatro. O Arcanjo Renegado, ele está lá. Se você olha para a série Fim, ele está lá. A série sobre a Boate Kiss, ele está lá. Se você vai para o teatro, ele também está lá com a falecida, com Camila Morgado e grande elenco. E ainda por cima, agora, ele ainda está no filme que foi selecionado para o Oscar 2025. Thelmo Fernandes. Chega mais, Thelmo! Ê, Ô, meu velho, que prazer estar participando desse programa de aniversário de 4 anos, rapaz. Vou te contar, é um bebê ainda. O Fuzuê ainda é um bebê, ainda tem muito o que crescer. Por isso você não tem maturidade nenhuma. Esse programa não tem maturidade, rapaz. Você está muito jovem. Somos imaturos. Estou completamente imaturo. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com essa galera. Regiana, meu amor, que a gente não se via faz tempo. Mafê, Matheus, Marquinhos, Maíra, que prazer estar com vocês aqui, a Lesão. E vamos nessa, vamos aqui falar as nossas loucuras, discutir, falar coisas que precisamos. Eu tenho uma curiosidade, rapaz. Sabe que a Regiana, que é essa maravilhosa, né, essa autora, linha diretora de comédia e tal, a gente fez um filme de terror, cara. Você sabia que a gente fez um filme de terror juntos? Depois eu conto essa história. Queremos saber. Fofoca e treta é aqui mesmo. A gente quer saber. Tem que lembrar disso aí. Boa noite a todo mundo que está seguindo a gente aí também, que estão nos chats da vida, nos Instagrams, nos canais do Fuzuê, daqui, do YouTube. Boa noite, queridos fuzueiros. Bem-vindos, parabéns pelos 4 anos com a nossa querida Lélia Carvalho. Boa noite, Lélia. Fernando Mascarenhas, cheguei novamente. Fernando Mascarenhas, Regiana, seu sobrenome
há anos, você de Covelo. Quero saber se é de Covelo, não sei. Daqui a pouco vamos saber. Que delícia, Marquinhos Café. E tem muito mais gente também chegando aqui pelos Instagrams da vida. Quem tiver no Instagram, recomendo poder ir lá para o YouTube. Vai para o YouTube, porque lá no YouTube a gente lê seus comentários, a gente põe na tela. Aqui no Instagram a gente não consegue. Então corre lá, vai para o YouTube, que é melhor. Quem está no Facebook também, boa noite, bem-vindo. Já vamos falar já com mais gente aqui. E agora vamos passar para ela. Direto de Pernambuco. Ela é também estudiosa das ciências sociais, sim, vai nos ajudar aqui no debate político de hoje. Já viveu também ali o campo da política e inaugurou um novo campo, a música vingativa brasileira. Maíra Clara, chega mais, Maíra. Boa noite, gente. Boa noite, Ale. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo. Marquinhos, Thelma, Regina, Mafra. Gente, que delícia estar com vocês essa noite. Uma honra enorme estar participando desse programa e celebrando esses 4 anos, Ale. Que delícia, parabéns demais. Obrigado. Então, vamos embora, é isso. Vim aqui para somar com a música vingativa brasileira e no que mais for necessário também. Estamos aí. Estou aqui já com minha tacinha. Então vamos aproveitar o momento, já vamos fazer um brinde já aqui há 4 anos. Vamos. Pronto, aí, sucesso para todo mundo, para todos que estão com a gente, que estão assistindo. Muito fuzuê bom na vida de vocês, de todos nós, assim seja. Que assim eu vou no licor aqui, ó, o licor. Ó. Você tá chique. Um licorzinho aqui. Eu adoro licor. É chocolate? Licor de chocolate? Aqui é de tamarindo. Uma delícia. Marquinhos Café, essa garrafa parece aquelas garrafas de gin, é um gênio, que sai gênio de dentro. Gênio é um gênio, vai sair, eu pensei nisso. Sai tudo dentro dessa garrafa aqui. Sai de tudo? Ô, Marquinhos Café, se saísse um gênio de dentro dessa garrafa agora, qual seria o pedido que você faria? Longa vida para o fuzuê. Eita, garoto bom! Eita, garoto! Aí! Longa vida e sucesso para vocês, para todo mundo. Muitas inspirações, muito sucesso, muita luz. É um cara altruísta, é um cara bom, né? Um cara bom. Ele não faz nenhum pedido para ele, faz um pedido para ele. Estamos precisando de mais pessoas como Marquinhos. Maíra, claro, você que é da música vingativa brasileira, não seria tão boa assim. Qual seria o pedido que você faria para esse gênio que sairia dessa garrafa aí? Um só. Tantos pedidos, mas eu faria de verdade. Um pedido. Que a gente possa ter paz, que a gente possa ter dias melhores. Por mais que talvez, né, estejam, né, em uma situação atual que diga o contrário, mas eu desejo demais dias melhores, paz para todo mundo, que a gente possa viver com tranquilidade, porque, né, estamos enfrentando situações complicadíssimas em vários países por aqui, aqui no Brasil também. Você me decepcionou um pouco, porque você, como uma representante da música vingativa brasileira, você fez uma coisa muito de paz. Deixa eu passar para a Regiana, ver se ela está com mais sangue nos olhos. O que você pediria a esses gênios, Regiana? Que o Trump voltasse para a garrafa, você está entendendo? Enterrasse ele dentro da garrafa. Que não saísse com essa rolha bem colocada ali para ele não sair de lá nunca mais na vida. Porque, ótimo. Nossa Senhora, gente, que isso? Como é que boa, na minha garrafa não, outra garrafa. Na minha garrafa não. Na sua não. Outra garrafa qualquer. A minha? Logo a minha? Boa. Daquela garrafa que tem uma rolha. Na minha garrafa só licor. Vamos arranjar outra garrafa para ele se fer. Que você, minha amiga que está assistindo, o que você pediria se um gênio da garrafa aparecesse para você aí, de repente, qual era o pedido que você faria a ele? Thelmo Fernandes, o que você pediria a esse gênio da garrafa? Rapaz, todo mundo já pediu tudo que eu pediria aqui, então eu vou fazer um pedido, vou pensar um pouco no meu umbigo aqui. Eu pediria para o Vasco ganhar mais um título, né? Pelo amor de Deus, esse meu time desgraçado. Olha, pedido é pedido, mas coisas impossíveis até para gênio é difícil. Eu ia dizer, depois do jogo contra o Botafogo, poxa... Mas o Botafogo tá sobrando, gente. Vamos combinar. Né? Não faz assim comigo. Eu estou sofrendo muito, gente. Não faz assim. Meu pai também é vascaíno. Ele se solidariza com você, então. Eu já percebi que é gente boa. Completamente. Pronto.
Olha só, todo mundo está aí, muito bem-vindo, seja bem chegado, boa noite, Fernando Mascarenhas, que mandou aqui de novo. Matheus Ferreira, se você tivesse um gênio saindo da garrafinha agora, o que você pediria a esse gênio? O que eu pediria? Sim, espontaneamente, uma coisa que eu gostaria muito, que só um gênio eu acho que resolveria, é que eu queria voltar a conseguir beber café, porque eu não consigo mais. Agora eu tenho a queimação terrível toda vez que uma xícara de café entra no meu corpo, e eu continuo um amante de café, mas é triste isso. Eu estou substituindo por mate, mas são drogas fracas demais e o corpo às vezes exige mais do que isso. Olha, um homem jovem como esse dizendo isso, eu não posso nem falar do meu futuro, então por que vai ser? Eu acho que o melhor é pedir uma música vingativa para Maíra, para a gente começar, de repente, já com um clássico, né? Enquanto a Maíra prepara ali o clássico, Mafê, quem você pediria a este gênio? Eu pensaria grande, eu já ia pedir para o meu pedido virar 10 pedidos. Sei. Eu só ia completar o pedido assim, já que a Regina mandou o Trump de volta, ia botar o Bolsonaro na mesma garrafa lá que o Trump. Ficar os dois isoladinhos lá nessa garrafa, ele e mais uns 50 aqui do direitão. Eles vivam felizes para sempre lá. Exato! Não, então, pelo amor de Deus. E taca a garrafa no esgoto, pelo amor de Deus. Energia. Mas isso é uma sacanagem com a garrafa do Marquinhos. Né? É uma sacanagem com a garrafa do Marquinhos, entendeu? Vai botar todo mundo na garrafa e jogar. Rapaz, para que eu fui mostrar essa garrafa? Tudo é na minha garrafa. Não, deu bom. Ale, eu vou me vingar de você, viu? Eu vou me vingar de você. Você está querendo colocar tudo aqui. Coloca no tridente do capeta, meu amor. No fogo do inferno. Tá entendendo? Então, já que falamos da vingança, vamos pedir uma música de vingança para a Maíra. Claro, o que você quiser aí, Maíra, eu sugiro o Lupicínio, mas tem a outra vingança também, que eu acho que podia ser mais tarde. Fica com você. Tá bom, não, vamos de uma vingança clássica, vamos do Lupicínio, vamos embora. Eu gostei tanto, quando me contaram que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é herança maior que o meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Aproveito e já ofereço a música para os dois que citamos anteriormente, para o Trump e para o Bolsonaro. Esse sotaque é pernambucano, é? Esse sotaque é pernambucano, eu falo diretamente de Recife. Recife, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Hoje estive em Caruaru sexta-feira apresentando esse projeto da música vingativa brasileira. Oxe, eu sou de Caruaru, moleque. Coisa boa. Olha aí os impulsos acontecendo online aqui, do ladinho, homem. Já pensou? De ladinho, portinho, e vem se conhecer aqui no Fuzuê, porque o Fuzuê faz essa mistura, esses encontros bons. E agora vamos para o nosso time Fuzuê. 4 anos de história de Fuzuê, com muita arte, muita cultura, reflexão, loucuras aqui de garrafas e tudo mais. Começo com ela. Ela é atriz, ela é produtora, tem um mundo especial de Mafê, modelo Mafê Macau. Boa noite, fuzueiros. Boa noite, meus amores. Maíra, Marquinhos, Thelma, Regiane. Boa noite a todo mundo. Hoje está incendiando aqui, já estou com calor, já estou derretendo. Ainda vai ter assunto quente por aí. Então, preparem-se, porque hoje vai ser bom.
Vai ser espetacular. E agora vamos para ele, que estava de férias. Ele estava afastado, mas foi convocado para o programa especial de 4 anos. Ele é professor de filosofia, ele é estudante também, agora de doutor em filosofia. Ele também é mestre em história das ciências. Ele sabe tudo desde a Grécia Antiga até a mecânica quântica. Ele sabe da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Spinoza. Ele é o homem dos grandes temas da humanidade. É um homem solitário. Agora não mais Matheus Ferreira. Olá, olá, Alê, olá a todos, fuzileiros, boa noite, feliz 4 anos. Eu estava de férias, né? De férias para trabalhar, né? Que é essa coisa maravilhosa que a gente faz por aqui. E é isso, né? Eu entrei aqui no Fuzuê, como o Alê falou, naquele contexto maravilhoso no meio da pandemia. Foi uma coisa incrível, enfim, muitas trocas naquele período um pouco tenso. E, eventualmente, eu tirei essas férias. Umas férias para trabalhar. Para sofrer, para sofrer. Exato, exato. Mas a gente gosta, né, do masoquismo, o negócio é você sofrer um pouco, você se impõe um pouco de sofrimento, você sorri com isso e o negócio é tentar ver algum fruto no final do caminho. Mas hoje estamos aqui para a gente se divertir e comemorar. Eu, inclusive, já comecei bebendo, né, como o Alê sugeriu. Estava bebendo uma cerveja, ela acabou, e aí eu pensei, agora eu estou ficando com sono, eu vou botar mate, como eu falei para vocês, então agora eu estou bebendo mate, quem sabe eu volto para a cerveja depois. É um vinho ou outras coisitas, mas daqui a pouco tem mais histórias, né, Mafia? Com certeza. E fechando o nosso time Fuzuê, temos ele, que hoje veio de vermelho também para causar. E olha, ele é ator, ele é diretor, ele é psicólogo clínico, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela UFRJ. Gente, tem uma lista enorme, tá? Coordenador do Fórum Atenas, editor da revista Cienciado da História da UFRJ, ele é apresentador do programa Ato Falho, tricolor aquariano, não sei o tipo sanguíneo dele, mas é o Alê Valença. Nossa, que listão, que listão! Olha aí, a Mafê trabalhou um bocado hoje também. Meus amigos, olha só, obrigado a todos que estão aí com a gente. O negócio está forte. Matheus Amado, a Lélia estava com saudade também aqui. Lélia Cavalho falou já que vingança boa. E deixa eu ver o que a gente dá uma passada aqui rápida pelo Instagram, que o pessoal adora ficar aqui pelo coisa e manda os comentários. Quem está por aqui? Elaine, Marcos, Regiana, quem mais que tem? Alberto Noia, mais um bocado de gente aqui está passando pelo Instagram. Obrigado. Chegam lá pelo YouTube. Vamos agora voltar com mais Marquinhos Café. Marquinhos Café toca alguma outra coisa para a gente gente começar a falar mais de sua música também aí, Marquinhos. Vamos embora! Nosso Vamos Pernambuco. Cantar uma música minha aqui no Shot meu. Shot é muito forte aqui no Nordeste, no nosso Pernambuco, no nosso Recife. Quem não gosta de um bom shot, dançar agarradinho? Esse shot meu assim, ó. Tem dó, não aguento mais querer. Passei a noite inteira pensando por você. Melhor amar pra não sofrer. Paixão faz bem pra alma e eu te quero pra valer. Tem dó, não aguento mais querer. Passei a vida inteira procurando por você. Melhor amar pra não sofrer. Paixão faz bem pra alma e eu te quero pra valer. Ficar contigo e dividir a minha vida. Dar a partida para o nosso caminhar. Beber da água que desliza no riacho. Eu até acho que nasci para sonhar. Sentir tua boca procurando a minha boca. E a pouca roupa pelo chão a se espalhar. A luz de vela ou até de um candeeiro. Esse amor tão verdadeiro, pois nascemos pra se amar. Em dó, não aguento mais querer. Passei a vida inteira procurando por você. Melhor amar pra não sofrer. Paixão faz bem pra alma e eu te quero pra valer. Tem dó, não aguento mais querer. Passei a vida inteira procurando por você. Melhor amar pra não sofrer. Paixão faz bem pra alma e eu te quero pra valer.
Tome shot, como a gente fala aqui no Nordeste. Tome shot, tome shot. Essa música é minha, lei. Eu tô no 21 anos que eu tô morando aqui na Bahia, né, em Salvador. Aí eu fiz essa música aqui para uma baiana aqui, deu certo. Fiquei por aqui, Ale. O negócio deu certo. A música, ó, bateu certo. E você está casado há 21 anos, é isso? Eu tô aqui na Bahia há 21 anos já. Não, eu quero saber do casamento. Você mostrou aliança, disse que veio para cá, mostrou aliança, não sei o quê. Quero saber Pois se tá é, casado essa aí. música eu fiz para minha esposa, minha amada, né? Há 8 anos Há 8 atrás. anos. E a música deu certo, Ale. Oh, Tá segurando a esposa pela música, né? Pois é. E A olha gente se só, o que conheceu tá e eu vindo? fiz a música, cantei num show, aí bateu no coração. Sei. E o que está vindo por aí, Marquinhos? Que eu sei que você está preparando um EP novo por aí. Quem sabe até um álbum. Pois é, rapaz. Estou aqui nesse período agora, né, pós São João, que o São João no Nordeste é muito forte. Lá na minha terra, principalmente lá em Caruaru, né, que é um mês todo de festa, lá em Pernambuco, o maior São João do mundo. Um abraço para a galera de Campina Grande também, que é um São João imenso também. São os 2 maiores São Joões do Nordeste, sem dúvida. E pós São João, a gente começa também. O forró é o ano todo, né? A gente não tem mais isso de forró ser sazonal, ficar só no mês de junho. Então, eu trabalho o ano todo, graças a Deus. Estou preparando aqui um audiovisual, né? Que eu vou preparar agora para ver se sai agora até dezembro. Um audiovisual com músicas, canções inéditas. E também fazendo show. Estarei indo para o Piauí o mês que vem, para o 6º encontro, não, o 6º Festival da Sanfona, né, no caso. O encontro de sanfoneiros que tem lá no Piauí, lá em Dom Inocêncio, dias 12, 13 e 14 de dezembro, em homenagem a Luiz Gonzaga, que é o aniversário de Luiz Gonzaga, dia 13 de dezembro. Então, estarei por lá, levando sanfona, vai ter oficina de sanfona, vai ter show meu também, e encontro com mais de 100 sanfoneiros de todo o Nordeste, né, nessa festa linda, maravilhosa. 6º Festival da Sanfona de Dom Inocêncio, no Piauí. E meio aí estou em estúdio trabalhando, produzo também para outros artistas aqui. E como eu te falei, estou desde 9 horas da manhã com essa sanfona aqui no peito. O cara não aguenta mais carregar essa sanfona. Só para me trazer aqui agora. Desde 9 horas da manhã gravando, produzindo aqui. E graças a Deus, muitas coisas boas, meu irmão. Deus abençoando e a gente vai seguindo ali o caminho. Como o Dominguinhos sempre falou, seguindo o caminho. Meu mestre Camarão foi meu professor, morava em Recife, né? Você sabe que filho dele, Salatiel de Camarão, já veio várias vezes aqui no nosso programa também. Pois então. Camarão foi meu mestre, sempre pediu para seguir a sanfona adiante, e eu estou aí, levando a sanfona, levando a música com muito amor e muito carinho. Estamos esperando você aqui pelo Rio de Janeiro, rapaz. Venha para cá. Esse cara é cabo. Em breve vou aí tocar samba, tocar forró. Vai ser bom demais. Daqui a pouco a gente fala mais com o Marquinhos, com mais história. Daqui a pouco ele toca mais para daqui a pouco tem mais história de música vingativa da Maíra Clara, que também está lançando as coisas aí audiovisuais, tem clipes dela. Vamos falar agora com Regiana Antonini. Regiana Antonini, que está sempre... Ela também não para. Ela fala do Theo também, que está fazendo milhares de coisas, ele é onipresente mesmo, mas Regiana Antonini, além de Dona Paçoca, que está vindo por aí também, que eu sei, mas tem peça sua já, texto seu, na nova peça do espetáculo novo, dão uma dupla de humor fantástico, já está viajando pela isso, Heloísa PRC e o Marcelo Serrado, Lolo e Birunda, que já estão explodindo, o avesso do avesso. Isso. É uma peça... Eu ainda não assisti, tá? Porque eles começaram viajando, né? Eles foram para Salvador, vão estar dia 8 agora em Belo Horizonte, depois 9 e 10 vão estar em Brasília. 5 sessões lotadas em Brasília já. Você não está entendendo o sucesso que é. E foi muito engraçado porque o Serrado, a gente se encontrou no filme, né, no Juntos para Sempre, e aí ele virou para mim e falou: Regiana, estou precisando de um texto, uma cena para o meu espetáculo para Lolô, não sei o quê. Falei: para quando? Para amanhã. Eu falei: oi? Para amanhã é ótimo, né? Eu falei: meu querido, ele, você escreve rapidinho, imagina, 6 páginas, 7 no máximo. Eu falei: tá bom, sobre o que você quer que eu escreva? Ele, eles têm que se encontrar, de repente, sei lá, numa suruba. Eu falei: opa, gostei disso. Já deu um mote. Aí começamos a pirar, eu e ele, né? Eu falei: bom, até a suruba vai estar na plateia,
né? E eles vão se encontrar ali, estão chegando, vão ter que entrar na suruba, né? E aí eles se encontram lá, tudo bom, tudo bom. Ah, pois é, meu casamento está em crise, aí eu vim para a suruba. Ah, não, porque a mulher leu um tarô falando que eu precisava abrir novos caminhos, vim para a suruba, entendeu? Opa! É. E aí eles começam a descrever as situações. Nossa, aquela ali é o quê? Sadomaso, ela tá amarrando ela. E aquelas coisas, né? Comuns aí nas surubas, se é que vocês me entendem, né? Pois é, para escrever sobre a suruba, é preciso lugar de fala, que é muito importante hoje em dia. É muito importante hoje em dia. Eu acho que não pode ter, né, diferenciação. Você tem que ir de qualquer jeito, você está entendendo? Periquito, papagaio, gordo, magro, enfim, vai todo mundo, está todo mundo na mesma ali. Não pode ter diferenciação, né? Então, entendi. Eu acho que esse é o lugar de fala da suruba. E vem cá, você já sabe que o espetáculo você ainda não assistiu, mas é sucesso. O que é? Não entendi. Oi? Você ainda não assistiu, mas já sabe que é sucesso. Não, exatamente, assim. Eu posso imaginar, né? Porque os dois são dois incríveis, assim. Eles, né? Porque, assim, esse tipo de comédia, quando você fala, ainda mais numa suruba, tem que ser atores que falem isso de uma forma que isso não vira uma baixaria, entendeu? Né? Então, você tem que jogar fora esse texto, sabe? E o Marcelo e a Lolo fazem isso como ninguém. Eles trabalham com a sutileza da coisa, né? Então, você pode colocar o que você quiser para eles, que eles vão falar super bem, vão arrebentar. Então, é claro que a gente acha que são dois queridos também pelo Brasil, né? Então, a gente já sabe que vai ser sucesso. Graças a Deus. É um tema interessante, instigante. Você falou em lugar de fala. Para escrever, foram o quê? Não foi lugar de fala, foi experiências que você ouviu, que contaram. Não tem nada de Não, foi loucura da minha cabeça mesmo. Porque, assim, o que acontece? Você vai escrever um tema desse, você não pode ter pudor, né? Quanto mais louco você fizer, né? Quanto mais louco a coisa, mais engraçado vai ficar, você está entendendo? Você não pode... Você não pode frear sua imaginação, você tem que ir. Sem limites. Então, eu posso falar, assim, na boa, posso falar o que eu quiser aqui? Tudo. Então, tem uma hora que ele fala assim, menino, olha aquela mulher, tá com um peru numa orelha, um peru na outra, um peru na boca, na buceta, o cu tá livre. Então, é isso, sabe? Se você criticar, você não escreve, entendeu? Então, você tem que ir... E, assim, eu sei que eles vão saber falar isso e não vai virar baixaria na boca deles, porque eles trabalham, como eu falei, com um humor sutil, né? Não é aquele kkk que a gente faz, porque tem algumas pessoas que fazem. Então... Né? E é um tema instigante. Estamos precisando de temas instigantes, porque, né, a gente tem que falar de coisas novas também. Matheus Ferreira, o homem dos grandes temas da humanidade. Suruba. Você já foi chamado, já frequentou... assim, vamos lá, né? Lugar de fala. Eu acho que eu não tenho lugar de fala. Assim, eu já fui convidado uma vez, né? Era um colega assim muito querido, mas que deixou de ser querido porque os convites ficaram muito insistentes. E eu fiquei meio, não estou afim de participar. Estava querido demais, né, rapaz? Eu não estou, sabe? Vamos deixar para a gente ver essa experiência de outra forma. Então, é isso. E aí você não foi, então? Você não tem lugar de fala. Não, se você não tem lugar de fala, acabou. Hoje é muito importante o lugar de fala. É muito importante. Telmo Fernandes, sei que você está casado há muito tempo. Vamos falar do período anterior da sua vida. Você já teve essa experiência com algum filme, talvez, da ficção? Cara, eu fiz uma peça chamada Alta Ele Tensão. começou logo pela ficção. Você vê, a gente dá a brecha, o cara já aproveita. Sempre. Logo, não é nem... não. Até não é lugar de fala, lugar de foda, mas deixa pra lá. Mas o Alta Tensão, o Alta Tensão tinha uma cena escrita pela Lolo, essa peça dirigida por ela, era pela Lolo, e o nome da cena era Suruba Organizada. Olha. Que eles tentavam organizar a suruba. Porra, vamos organizar essa suruba? E não acontecia, a suruba não acontecia, porque ficava o tempo todo organizando a porcaria da suruba e não acontecia a suruba. Aí, a Lolo é reincidente. A Lolo é reincidente. A Lolo totalmente. A Lolo curte esse tema. Eu senti isso. Eu acho que ela curte, sim. Vou
falar para ela, você pode falar também, viu, Regiane? Que ela curte, com certeza. Olha só. E aí eu tenho lugar de fala porque eu já vivi. Ah, muito bem. Aliás, a última vez que eu encontrei com a Lolo foi justamente na falecida que o Telmo estava fazendo lá no Copacabana Palace. Ela estava lá na plateia, encontramos lá depois de muito tempo. Maíra Clara, essa música vingativa brasileira, Suruba, é motivo para vingança também ou está tudo certo? Gente, tá muito divertido, eu tô amando tudo. Bom, se suruba é motivo para vingança, é a pergunta? Se o amor vai lá, o namorado vai para suruba, já é motivo de vingança depois? Ou dentro da própria suruba, né, querida? Você não foi... Você tá entendendo? Assim, rolou uma coisa com a pessoa, não rolou com a outra, rola uma vingança aí. Isso. Dependendo da situação, pode ser que precise rolar uma vingança, sim. Mas sobre suruba eu ainda não tenho esse lugar de fala. Então, não posso falar muito a respeito sobre suruba. Mas sobre canções vingativas que tenham a ver, talvez, né, com suruba de outras pessoas, talvez. Ah, meu Deus, como a Regina diz, a gente é muito louco, tem essas perguntas loucas que fazem parte dessa loucura. Daqui a pouco tem mais história e tem papo sério, daqui a pouco reflexões sobre a nossa esquerda, os movimentos de Trump, tem dicas de filmes e séries, e logicamente tem mais perguntas fuzuísticas também. A gente não pode deixar passar uma suruba assim impunemente, ainda mais quando vê Lolo e Marcelo Serrado. Nosso querido Elvio Garcês, olha aqui, estamos junto, Alê, reitor, presidente. O Elvio é um queridão, beijo para o querido Elvio Garcês. Foi o meu primeiro professor de teatro. Eu estudava no Planetário, tinha ido para o tablado, o nosso querido Bernardo Jablons, que tinha me chamado para fazer umas coisas por lá. Eu fiz, ainda meio careta de psicologia, né? Então, se eu cheguei no tablado, aquelas pessoas todas se abraçando, rolando no palco sem camisa, e se abraçando, eu disse, não, isso aqui tá demais para mim, que é isso? Vou embora. Aí estava lá na PUC, o Elvio, cabeludo, o garotão, colou um cartaz lá no único horário que eu podia fazer. Eu fui lá, fiz o curso pretário 6 meses. 6 meses depois eu estava no tablado, rolando, sem camisa, junto com todo mundo lá, trocando suores e tudo mais. É fuzuê. Fazendo suruba, pô! É uma suruba teatral, né? Vamos combinar. Total, pô. Pois é. A famosa sementinha. Carlos Valença, advogado, parabéns pelo aniversário de 4 anos, obrigado. Aqui, Bruno Ramos, boa noite. Mafê, sua linda. Uau! Ih, rapaz! Babado. E eu adoro o Elvio. O Elvio é responsável por muito desse processo de desconstrução que a gente teve lá para ter coragem, para depois o Elvio está sempre fazendo coisa, acabou de comemorar agora uma grande festa aí com alunos que estão até hoje já. Ele formou uma geração de atores, né? 30, 40 anos. Não? Beijo para o querido Elvio. Falando em beijo para nossos queridos, eu não posso deixar de mandar um beijo enorme aqui, que atravesse muitas dimensões, para a nossa querida Anja Bittencourt, que nos deixou recentemente, né? A nossa querida Anja, uma atriz, diretora, uma amiga, uma pessoa do bem, luminosa, e que fez a transição, já estava sofrendo um pouquinho mesmo. Então, as nossas melhores vibrações para onde ela estiver, da nossa querida Anja Bittencourt. Que pessoal, teve muitas vezes aqui com a gente, trabalho magnífico sempre. Obrigado, Anja, por tudo. Um abraço lá para o maridão, Carlos, que está naquela fase, está precisando receber boas vibrações também para passar por isso tudo. Meus queridos, vamos falar agora com Telmo Fernandes, que é o homem onipresente. Ele está em todos os lugares juntos ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar de... Rapaz, quando eu abro o microfone do Telmo, vem uma torrente, parece que a gente está na Foz do Iguaçu aqui. Mas... Agora melhorou um pouquinho, mas olha só. Você está na nova temporada de Arcanjo Renegado. Você está também preparando um novo filme que está vindo aí também. E ainda está numa outra série que tem a ver com o crime da Cláudia Alessia Rodrigues. Foi um crime que parou o Brasil. Da Ângela Diniz. Ângela Diniz, Praia dos Ossos, né? Isso, e depois a gente vai falar ainda do filme que
é o filme selecionado para o Brasil disputar o Oscar 2025, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Segura aí para vocês terem suspense, que eu fico com a Fernanda Torres, com o Celto Mello e com o nosso querido Telmo, mas o que está vindo aí mais proximamente, o filme estreia amanhã, dia 7, mas a gente começa falando das séries e outros filmes que o Telmo está. Ah, meu querido, então, Arcanjo Renegado chegando aí na 3ª temporada agora, na semana que vem, dia 14 no Globoplay, dia 12 vai ter uma festa de lançamento, né, com elenco, a presença do elenco e tal, e dia 14 vai estar na plataforma os 5 primeiros episódios, e daqui a uma semana os outros 5, né, vão lançar, dessa vez, em vez de lançar 2 em 2, vão lançar 5 de uma vez. Cara, o Arcanjo é um sucesso, né, impressionante, né, cara, como ele... as pessoas veem muito, porque o Arcanjo Renegado é um retrato político do nosso Estado, né? E é muito fiel, assim, né? Isso tem uma coisa do Júnior, né? Do Zé Júnior, que ele é um profundo conhecedor desse universo, né, cara? Pode ver pelas outras séries, né? Pela Divisão, pelo Jogo que Mudou a História, né? Se você faz um recorte ali do Rio de Janeiro ali nos anos 70, 80, né? Daquela coisa do advento da criminalidade, dessa coisa toda do crime organizado, né, do tráfico e tal, como surgiu, né, a ligação com o Jogo do Bicho, ligação com toda essa história que a gente meio que já sabe assim, do buraco que está afundado no Rio de Janeiro. E o Arcanjo é um retrato bem fiel, né? Acho que o público compra muito isso, né? O meu personagem é o bispo, né? Mantendo lá o velho e bom bispo Cristóvão, um bispo evangélico que não vale porra nenhuma, ligado à milícia, mas é um personagem ao mesmo tempo cheio de contradições, cheio de camada, né? Porque ele acredita naquela fé, ele acredita que ele realmente é um homem de Deus, mas ele é metido com esse tripé, né, do poder, né? Que é a religião, o crime organizado e a política, né? E que é uma loucura, né? Pensando porque, teoricamente, nós somos um Estado laico. Enfim, mas o Arcanjo tem esses elementos que são muito atraentes para o público, né? Que é um retrato, ver o que é o nosso Estado, né? Um recorte e, de certa forma, serve para a gente refletir um pouco. Serve muito para refletir, né, Telmo? Porque nós já vamos falar, inclusive, o dilema da esquerda e o avanço da direita. Sim. E o Brasil é um retrato muito fervoroso, muito efervescente do que está acontecendo pelo país, né? Que é avanço de evangélico, da milícia, o crime organizado enfiado no Estado, um avanço de forças que a gente conhece, mas que a gente não sabe mais como administrar, né? E, ao mesmo tempo, sim, parece que a esquerda é meio perdida nesse tiroteio, digamos assim, e que vale muita reflexão. A gente vai ter que refletir muito para ver como é que a gente lida com isso. Porque eu acho que... Bom, enfim, a gente vai entrar nesse assunto da coisa da esquerda mais para frente. A esquerda não está sabendo lidar com o que acontece agora, que são as plataformas digitais, né? Você realmente não consegue lidar com isso, né? E realmente é muito difícil, né, cara? São fake news o tempo todo, é uma velocidade de informação louca, né, cara? Que quando você vê, até você conseguir descobrir o que é verdade, o que não é, a coisa já se propagou de uma maneira louca e, enfim, e não é mais como era feita antigamente a política. Então isso que é muito difícil, né? Muito difícil. É verdade. Eu fiz, então, falando do Crime da Praia dos Ossos, que é outro trabalho que foi muito caro, assim, para mim, muito bacana, que é sobre o crime da Ângela Diniz, né, cara? Um dos grandes feminicídios de tantos que a gente, né, um tema, infelizmente, recorrente o tempo todo, né? O tempo todo, impressionante, né, cara? O tempo todo dia, praticamente, você tem um caso de feminicídio no Brasil, ainda hoje, né? E o caso da Ângela Diniz foi muito emblemático, né? Porque foi aquela coisa absurda da legítima defesa da honra, né? A tese levantada pela defesa, que até há pouco tempo ainda valia, né? Por incrível que pareça. Até pouquíssimo tempo ainda valia isso. Então, foi para todos nós que fizemos, foi muito emocionante fazer, sabe? Eu faço, na série, eu faço Milton Vilas Boas, que é o marido, o cara de quem, de fato, a Ângela foi casada, né? Que era um cara muito mais velho que ela, que é o pai dos filhos, né? O Milton, e que era um cara da alta sociedade mineira.
E a gente, quando fez a nossa última cena, foi no último dia, né? Cara, a Marjorie este ano faz a Ângela, e ela me abraçou e chorou, e a gente chorou junto, assim, porque foi muito difícil. A gente fez cenas difíceis, né? Praticamente todas as cenas nossas eram de embate, e para ela foi muito difícil tudo, né, cara? Todo aquele processo que essa mulher sofreu, né? De humilhação, né? A Pantera de Minas, não sei o quê, a vagabunda e tal. Quem é mais jovem não lembra, mas esse foi um crime que tomou o noticiário, o Jornal Nacional, durante semanas e meses. O julgamento voltou de novo, né? E foi daí que surgiu o movimento Quem Ama Não Mata, né? O movimento promovido pelas mulheres, né? Que era o movimento Quem Ama Não Mata, surgiu a partir daí e que forçou esse movimento, né? Moveu a opinião pública e teve um novo julgamento, que aí o Doc Street foi condenado, né? No segundo julgamento. A série não vai nesse ponto, é baseado no podcast, né? No Praia dos Ossos, mas é muito legal, acho que vai ser um trabalho muito bacana, assim. Obrigado, Thelma. Daqui a pouco a gente fala mais, que a gente vai falar quando falar do avanço da esquerda. Já, avanço da esquerda seria ótimo, né? O avanço da direita foi um ato falho. O avanço da direita e o dilema da esquerda, a gente vai falar mais. A gente gostaria que fosse. Mas vou voltar aqui para a Maíra. Claro, daqui a pouco a gente fala, mas deixa eu dar passando aqui o pessoal que está no Instagram também. Já entramos aqui. Carla, Cláudia Meirelles, Michele Raja Gebara está por aqui também. Franciele Manica, Roque Estrela, Oswaldo Neto, Michele, enfim, tem um bocado de gente aqui pelo nosso querido Instagram também, e mais gente que passa antes eu não vi, se conseguir assistir lá pelo YouTube, seja muito bem-vindo, ataca lá pelo YouTube que é melhor, e Maíra Clara, ok? Maíra, de onde surgiu esta ideia de música vingativa brasileira? Seria uma inspiração pessoal ou uma brecha da música que você viu de mercado? A música vingativa brasileira surgiu a partir de uma experiência pessoal, depois de um término de relação, uma relação tóxica, difícil, e precisei de muitas idas na terapia para digerir esse processo. E também graças a esse processo da terapia é que surgiu essa vontade de criar um projeto artístico para organizar melhor, de uma forma mais saudável, a minha raiva, a minha tristeza, a minha angústia, a minha mágoa. Então, eu diria que a MVB ela veio para ser uma estratégia de cura pessoal e entendendo também que ela tinha, né, na época criada e tem ainda, enquanto um projeto artístico que eu lancei ao mundo, essa missão também de levar a mensagem do auto-amor, dessa necessidade de volta por cima após uma desilusão amorosa, né? Eu acho que muitas pessoas já passaram por situações de desilusão amorosa, algumas várias em situações de relacionamentos tóxicos. E foi por isso que eu achei interessante poder criar um projeto em que a gente pudesse fazer uma busca também, que eu fiz, uma certa busca pela música popular brasileira, do cancioneiro, né, brasileiro, de canções mais antigas e também atuais, que tem esse mote, sabe? Nessa pesquisa, eu notei que existem algumas canções que falam nessa temática sobre dar a volta por cima. Eu sempre brinco falando a verdade, que a MVB está entre a fossa e a superação. A MVB ela é exatamente esse caminho, sabe? Entre um processo que você está sofrendo pelo término do relacionamento, mas você já não está mais nesse processo da fossa, você já está saindo para a superação. Só que entre um ponto e outro, você tem exatamente a música vingativa brasileira, que é esse momento que você tem a raiva, que você tem a vontade de colocar para fora, de desabafar, de mandar a pessoa... né? Então, assim, é esse momento de extravasar mesmo, de colocar... né, para fora. E eu consegui fazer isso a partir de um projeto artístico mesmo. Então, cantando, que é aquilo que eu mais amo fazer, e é um local, para mim, de muito poder, né? Acho que quem é do palco aqui, olhando aqui para vocês sabem que o espaço do palco é um espaço onde a gente se encontra de muito poder também. Ao mesmo tempo a gente está nu,
né? É muito engraçado isso. A gente está super nua, mas também com muito poder, com muito empoderamento, assim. E para mim esse é o grande encantamento do palco, é esse lugar que transforma a gente. E aí eu me aproveito mesmo desse lugar de poder, que é o palco para mim, que é a canção para mim, para dar essa volta por cima. Ou seja, a música brasileira ela não é só uma coisa de vingança, ela tem uma coisa terapêutica, tem uma coisa alquímica também de superação para sair dessa força. Exatamente. Né? Exatamente. Eu chamo de uma alquimia de sublimação, sabe? Transformadora em canção. Então, é isso. É sair daquela angústia, daquela coisa nebulosa, e cantar, e colocar para fora. Aquela frase de quem canta seus males espanta tem total a ver aqui. É sobre isso. E aí também, né, debruçada completamente sobre essa temática, eu também fiquei pensando, nossa, mas a arte em si, ela, seja ela qual for, ela já é em si uma vingança de qualquer pessoa que cria, né? Todos os artistas, as artistas, enfim, são pessoas vingativas nesse sentido criativo, porque, aí buscando, né, as frases do Ferreira Goulart, sem a arte existe porque a vida não basta, e o Friedrich Nietzsche que fala que sem a música a vida não faria sentido. Então, essas duas frases começaram a ficar na minha mente. Falei, não, mas é exatamente sobre isso que eu estou querendo dizer. A gente cria para se vingar da insuficiência da vida. A gente cria para dar sentido à vida, para ampliar o sentido da vida, né? Então, no fundo, toda criação artística ela é uma espécie de vingança também. Então, esse projeto, ele fala ela vem com música vingativa brasileira, mas já passamos de Ferreira Goulart, Freud e Nietzsche, já deu sentido alquímico também. Segura, menina, aí que não é fácil não, Maíra. Ô, Maíra, já que quem canta Seu Males Espanta, vamos ouvir a outra vingança? Que é a nova. Vamos? Vamos. Esse meu álbum, né, da MVB, tem 2 canções homônimas, né? 2 canções que têm esse nome da vingança. Uma que é mais clássica, que é a que eu cantei anteriormente, do Lupicínio Rodrigues, que tem mais de 50 anos. E tem uma outra canção chamada Vingança, que já é mais contemporânea. Ela é de 2 grandes amigos meus, de Marcelino Freire, a letra de Marcelino Freire, um grande escritor, cronista, daqui de Pernambuco, mas que atualmente mora em São Paulo. E a música é de Revoredo, Alexandre Revoredo. E ela diz assim: as 2 lâminas de Xangô eu quero, dentes afiados de um dinossauro, por que não? A mandíbula de um tubarão, o punhal de um cangaceiro, o focinho de um cão. Eu quero o olhar de um guará certeiro, e no peito a armadura de arcabuzeiro, o veneno da cascavel, pontapé de garrincha ao gol, a fuga de um beija-flor. Eu quero os hormônios de Hércules, eu quero os neurônios de Einstein, o ódio de Cristo e o que for preciso, a paciência de Jó, o laço do passarinheiro, sim, todos os tipos de nó, o poder da água, o fogo e o carvão, as armadilhas do coração. Eu quero São Jorge, o seu dragão. Eu quero todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Para quando você me deixar na mão. Estou arrepiado. E é isso. Que força, que força. Eu quero os músculos de Hércules, os hormônios de Hércules e os neurônios de Einstein. Eu gosto muito dessa música porque ela é cheia de forças dentro dela, de várias referências de vários tipos de força. E ela só entrega no final. Por que você precisa de tantas forças? Precisa para o momento que for deixada na mão. Então, é exatamente isso, para não se deixar cair
né, poder se levantar. Então, para se levantar, você precisa de todas as forças do mundo, meu amor. Por isso é que eu pedi para você cantar essa música exatamente agora. E eu adoro essa música. Eu achei linda, eu vi várias vezes. E ela é diferente. O Raivoreto tem que vir aqui também. Já vi, eu já estou seguindo ele lá. Maravilhoso. E você tem uma força interpretativa também maravilhosa, porque também cantar isso a capela e subiu aqui pela coluna. Poderosa. É voz linda, hein? Que voz linda, hein? Porra! Obrigada, Thelma. Gratidão. Nossa, muito grata. Gratidão mesmo. Maravilhosa. E só uma coisa me lembrou, quando você falou da tua inspiração, me lembrou Alanis Morissette, né? Daquela música dela, que é foda, né? Da Yora No, né? É uma relação tóxica, exatamente, né, cara? E é isso, né? A arte serve para isso, para a gente expurgar isso mesmo, né, cara? Porra, exatamente, exatamente. E é isso, Thelma. Na verdade, eu não estou trazendo nenhuma grande novidade, não estou inventando a roda. Eu estou dando um subnome, digamos assim, um subgênero ao nosso grande gênero MPB. Eu estou dando um subgênero, que é a MVB, ótimo. A música vingativa brasileira. Maravilhoso. Mas, na verdade, ela já existe, né? Lupicínio já estava dizendo, tem outros tantos, Chico Buarque com Olhos nos Olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. Mas só de você reunir esse material já é incrível, cara. Sim. É isso. Aí o trabalho desse projeto é fazer essa reunião. E olha que ficaram muitas lá de fora, porque não deu para reunir um único álbum. Mas vai vir MVB2, vai dar MVB2, MVB3. Mas não quero MVBM. Eu não quero perder o mote desse final daí dos hormônios de Hércules e dos neurônios de Einstein, para a gente pensar justamente aquela reflexão que a gente abriu no início do programa, que é simbolizado também agora, quando a gente vê a vitória do Trump, um louco, narcísico, perverso, né? Conseguindo ganhar de lavada com votos de imigrantes, com voto de porto-riquenhos, voto de mulheres, com voto de pretos. E a gente viu aqui no Brasil algo muito semelhante, agora há pouco, porque as prefeituras foram todas para a mão, praticamente, da direita, com pouquíssimas exceções. Né? Depois a gente vai até falar dessas poucas exceções, que são exceções de esquerda, mas que caminharam muito para o centro. E para falar desse caminho, desse agonia da esquerda, desse dilema da esquerda, desse avanço à direita, a gente chama quem? Ele, que sabe tudo desde a Grécia Antiga até a mecânica quântica atual, de Aristóteles, Platão, de Spinoza, dos sofistas da mecânica quântica, o homem dos grandes temas da humanidade, Matheus Ferreira. O que está acontecendo com as pessoas? Como é que a gente tenta explicar essa coisa aí? Assim, né? É uma situação que é triste só de começar a explicar, então é bom ser chamado dessa forma, que pelo menos a gente entra rindo, né? Para ver, talvez até o final a gente saia chorando, mas pelo menos a gente entra rindo. É isso, né? É isso. Eu acho que é uma situação muito complicada, né? E eu acho que essa conexão, né, que você falou agora, você comentou a eleição nesse momento agora do Trump também, acho que mostra como que isso é um evento também internacional, né? Então a gente tem um avanço assim global dessas novas direitas, né, dessa extrema direita. E você tem, né, como a gente também comentou ali um pouco mais cedo, né, toda uma coisa de uma guerra de narrativas, uma forma de usar novos instrumentos, novas ferramentas digitais para poder ir disseminando isso e criando grupos em que as coisas ecoam, enfim. Eu estava ontem mesmo conversando com um amigo, né, que ele acompanha muito comediantes norte-americanos, e comediantes assim que não são exatamente de direita, mas também não são comediantes de esquerda. Então são comediantes que estão muito flertando com um tipo de humor assim do politicamente incorreto. E é muito curioso que toda vez que eu converso com esse meu amigo, eu vejo como ele está inserido no meio dessas narrativas. Então ele vai falar uma história que com certeza virou votos para o Trump, foi essa ou aquela. Eu fico pensando, caramba, isso nunca nem apareceu para mim. Então, assim, tem um fenômeno também, né, de toda essa construção, essas bolhas de informação e as formas como essas coisas vão se disseminando e chegando nas pessoas, né? E uma coisa que eu estava querendo comentar, né, que saiu recentemente esse livro do
ele é um estudioso do discurso, né, do semioticista, né, o Paulo Demuro, falando sobre as políticas do encanto aqui no Brasil. E eu acho uma coisa interessante que ele comenta como que a extrema-direita ela tem criado, a partir de toda essa coisa das teorias conspiracionistas, etc., né, todas as conspirações diversas e globais, inclusive os globalismos, os reptilianos, os aliens, todos os sinais que vão ser enviados por isso ou por aquilo, mas elas criam um encantamento, né? E aí, um pouco a análise dele, que eu acho interessante também para a gente pensar, assim, né? Não sei se tem soluções, né, fáceis, mas é interessante para a gente pensar que, às vezes, né, quando um candidato assim, da esquerda, ou quando alguém que se coloca, né, como um militante, ou até um pensador de esquerda, entra nesse embate político, muito pela via da crítica, muito pela via do desencantamento, mas isso não é assim, mas isso é balela, mas isso é uma coisa ignorante. A gente se coloca nesse lugar de nunca dar uma narrativa que sirva também para criar esses efeitos na população, né? Que sirva para encantar as pessoas, fazer elas se apaixonarem de novo pela política, quererem repovoar esse espaço que está assim tão desértico. E que isso é um problema também, né? A gente precisa ser capaz, se você quer ter uma esquerda que possa disputar o poder, de oferecer alternativas, né? Alternativas que encantem também as pessoas. E acho que Boa. Agora, também, como encantar as pessoas com verdade também, né? Porque boa parte do que você falou é que a direita não tem esse compromisso ético. Ela não encanta tem. com o que tiver na mão lá para poder enrolar, fazer embromation com as pessoas, né? E aí, por isso que eu diria um certo dilema da esquerda, porque você tem que encantar, mas ao mesmo tempo você tem um certo apreço, um certo compromisso com a verdade, com a ética. Marquinhos Café, que é o que você pensa aí, querido, desse mar de coisas que estamos vendo no Brasil e no mundo? Pois é, eu não estava acompanhando muito, porque trabalhando no estúdio o dia todo, aí soube agora à noite, e aqui vendo mais assim por vocês falando aí, a gente fica sem saber para onde correr, né? Porque uma coisa vai acreditar em quem, vai pedir, só chamar por Deus e ver o que é que vai acontecer, porque o momento realmente está muito delicado. O momento as pessoas não acham que é brincadeira, não, que a coisa não está boa. E é generalizado, né? É uma coisa mundial e tá complicado. Aí, meu amigo, eu não sei nem opinar, porque já não gosto muito de política. E a gente não consegue confiar, não consegue ter um você sabe que entendimento certeiro da coisa. Aí a gente fica sempre na incógnita, né? De como será que vai ser esse negócio? Esse frase que você falou, acho que é um dos sintomas, porque as pessoas boas e melhores, elas dizem assim, eu não tenho interesse, eu não gosto, eu não quero falar sobre isso, não é uma coisa que me chame. Quem que abriu aí? A Regiana que abriu? Quem quer falar? Eu abri. Eu acho, me passou agora pela cabeça uma coisa assim, eu acho que o ser humano está muito perdido, sabe? Está todo mundo muito sem saber para onde ir e tal. E, de repente, chega um cara e fala assim, eu sou a solução, sabe? Eu vou fazer isso para você, sabe? A direita tem mania de falar isso, né? Então, vem comigo, sabe? Né? Eu tenho aquilo roxo, lembra do Collor falando aquilo, Sim. né? Eu vou matar o tigre. Então, quer dizer, aí, o povo que, assim, não sabe muito bem o que acontece, né? Não sabe, não conhece a política direito, sabe? Está ali perdido, cheio de dívida, né? Cheio de... Vai, cara. Vai com eles, entendeu? Vai com eles porque acho, sei lá, me passou isso aqui agora pela cabeça, ouvindo vocês falando aí, quando o Marquinhos falou de Deus aí, né? Você deixar seguir com Deus, né? Então, eu acho que é meio isso, sabe? O Trump se acha o Deus, né? É aquele grande pai, né? Pois é, ele se acha, ele é asqueroso, né? Ele acha que ele é o Deus. Então, eu fico pensando como é que pode, depois de tudo que esse cara fez, né, as pessoas ainda acreditarem nele, né? Como eu acho que isso pode vir a influenciar nas próximas eleições brasileiras, entendeu?
sabe? Se eu não estiver enganado, o Trump tem 34 condenações atualmente. Porque lá não tem isso. Nos Estados Unidos, o cara pode ser condenado e ele pode presidir da prisão, inclusive. Se ele fosse preso, o cara pode presidir da prisão. Olha a loucura. Pelo menos nisso aqui a gente dá um passo um pouco melhor nisso, né? Mas olha a doideira. O cara é condenado por uma série de coisas e eleito lá. E ele vai reformar, inclusive, a Suprema Corte. Porque ele vai lançar gente nova lá, está com a maioria do Congresso, vai ser... Fala, vamos combinar que o processo eleitoral americano é um lixo, né, cara? Esse processo eleitoral americano é inacreditável, né? Eu nunca consegui entender isso, Thelmo. Eu nunca consegui entender esse processo de eleição. E com certeza, cara, o Elon Musk agora estava oferecendo dinheiro, para as pessoas votarem no cara, entendeu? Você imagina a quantidade de fraude que teve nessa porra, assim, cara. É um lixo. O processo deles é um lixo. Agora, o que é mais assustador em cima do que a Regiana falou, das pessoas estarem perdidas, é que, cara, as pessoas não estão nem aí para a questão do esgoto que esse cara representa, como o Bolsonaro representa, né? Eles estão nem aí. Eles acham que isso é folclore, entendeu? Não importa. É impressionante. A classe média ainda compra um pouco esse discurso escroto. Que é incrível, né? Então, assim, eu vejo pessoas que ainda... Eu faço parte de grupos, né, bem heterogêneos e tal, que tem várias pessoas que estão se entendendo, mas gente que ainda... eu me lembro um pouco aquele personagem do Cacete e Planeta, que o Hubert fazia, né? Eu tô aqui na sauna gay com a toalhinha, mas eu não sou gay. É a galera que posta coisas dos bolsonaristas, replica coisas do bolsonarismo, faz parte do grupo bolsonarista, mas não sou bolsonarista. Cara, e fica, sabe? É isso. Então fica nessa coisa enrustida, sabe? E gente, coisas assim, é que eu tava falando, o apoio do Trump, né? Latinos, pretos, cara, inacreditável. É inacreditável. Como é que as mulheres votam no Trump? Mas a gente viu aqui, né, Thelmo? Como é que é isso? É uma coisa que a gente não consegue entender, cara. É por isso que não passa pelo racional, né? Não passa pelo racional, não passa pela racionalidade. E a gente fica falando de lá dos imigrantes, do reclame, mas a gente viu aqui muita gente do público LGBT, QIAPN+, votando em Trump. A gente viu mulheres pretas votando no Bolsonaro, no Bolsonaro aqui. Homens negros, gays, votando no Bolsonaro e defendendo ele. Ele tinha um ministro, né? Eu esqueci o nome dele agora, porque nessa hora da... Nossa, que botou lá no... Era um cara, acho que... Ele defendia o Bolsonaro, né? Assim, Mas é que eu falo, a grande massa, com tudo isso, vai e elege. Como é que faz? A gente vai pirar e... Como é que faz? Porque a massa vai, mesmo com tudo isso, sabendo de tudo isso, é isso que eu fico, assim, azoado mesmo do juízo, como diz. Então, mas a gente também está ajoado aí do juízo, porque a gente quer entender e também não consegue. Que mecanismo é esse? O que é isso que... Na hora H, todo mundo vai lá e pronto. Eu acho que tem essa questão mesmo de uma narrativa encantadora, mentirosa. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma questão dos evangélicos muito forte, porque eles tomaram, né, de assalto a política. News também, né, Ale? Você não pode esquecer aquela eleição do Bolsonaro, a quantidade de mentira que rolou, sabe? Que o filho estava nas redes sociais e o povo acreditava em tudo, sabe? Enfim. E de dinheiro, né? E de dinheiro. Assim, aqui como lá, teve tentativa de golpe de Estado, e as pessoas falam que foi um golpe, uma tentativa de golpe infantil. Como assim infantil, cara? Pô, o cara ia colocar uma bomba lá em Brasília, ia colocar uma bomba, entendeu? Os caras invadiram, o Congresso Nacional. Exatamente. Quebraram tudo. Não, aí os bolsonaristas falam, tinha que fazer isso mesmo, sabe? Tinha que fazer isso mesmo, porque é isso, sabe? Então... E olha, se não houve golpe aqui, eu acredito boa parte daquele 8 de janeiro e de setembro do ano anterior ao fato do Biden estar lá, na presidência dos Estados Unidos, porque a gente sabe que os políticos e os militares brasileiros consultaram os Estados Unidos, a embaixada, para saber se houvesse algum tipo de ruptura, se eles apoiariam os militares e o governo americano, se não embarcaremos numa aventura como essa. Deixa eu aproveitar rapidamente que a gente já está
passando do tempo aqui, mas eu não posso deixar de ouvir a nossa querida Maíra Clara, porque além de cientista social, ela foi assessora de políticos e tudo mais. Maíra Clara, dá uma olhada para a gente aí nesse cenário, o que você pensa, o que você acha? Oi, gente. Isso também é sempre bom estar em um lugar que você se sente acolhida em muitas ideias e muitas coisas. Então, eu penso muita coisa. Eu não tenho nenhuma resposta. Eu acho que a resposta... Acho que talvez ninguém tenha exatamente a resposta. A gente está no processo de construção dela. E essa construção de resposta só vai partir mesmo de muita calma, de muita paciência, de muito estudo também, assim, de muita paciência histórica e estudo, de pesquisa sociológica, de pesquisa antropológica, de muitas análises políticas. Não existe uma resposta simples para um problema que é complexo, né? Então, assim, a política institucional no mundo, ela sempre teve seus embates, né? Então, a política, na verdade, em si, ela é um lugar de embate. Se você levar em consideração que política é relação, é embate entre vários lados, às vezes entre dois lados, às vezes entre vários lados. Então, ok, partindo desse princípio que política é embate, e a gente está sempre, né, historicamente, nesse lugar dos embates. E, historicamente, existem, a gente chama, né, de direita e esquerda, de centro, que é como a gente consegue didaticamente conseguir dividir ideologias, grupos, pensamentos. Mas entre direita, esquerda e centro tem uma variação muito grande de pensamentos e ideias também, sabe? Nem todo mundo que é direita é contra necessariamente o aborto. Nem todo mundo que é de esquerda é necessariamente a favor. Então, assim... É um fuzuê. E Maíra Clara deu uma travadinha. Suruba. Eu diria, Ale, que é a festa do caqui. É a festa do caqui. Olha só, deixa eu... Opa, Maíra voltou, que ela deu uma travadinha aqui. Maíra, voltei, desculpa. Eu pedi para o Marquinhos Café tocar uma música para a gente aqui, porque esse tema é complexo. Vamos dar uma levantada no astral aqui para a gente ficar mais alegre, que hoje é um dia festivo. Daqui a pouco a gente volta a falar disso. Daqui a pouco tem mais músicas de Maíra Clara. Daqui a pouco tem papo com a Regiana Antoninha, que está com a peça solteira, casada, viúva, divorciada, em terras lusitanas. Meu amigo, é sucesso internacional. Vê se pode, estás pensando o quê? E ainda tem Telmo Fernandes também, que pensa o quê também? Já está lá no filme selecionado, Seleção Brasileira, para o Oscar 2025. Daqui a pouco tem agenda cultural, tem mais músicas com todo mundo, tem dicas de filmes, séries e festa. Meu amigo, se você for uma festa, a fantasia, com que personagem você iria? Vai se preparando aí, que a gente vai perguntar daqui a pouco a você. Mas antes, vamos ouvir mais Marquinhos Café. Pois é, vamos cantar aqui. Música do meu amigo Nanado Alves, lá de Monteiro, na Paraíba. Gravei a participação do meu amigo Flávio José. Lápis de cor. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu o sonho, deixou vazios tantos ninhos e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade eu lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer quem não tem, chame de amor, um sopro de anjo que faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar, posso até se cortar. Saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Não souber suportar saudade sua,
Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, com uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Marquinhos Café romântico. Ele tá muito romântico hoje, Marquinhos Café. Nunca vi Marquinhos Café tão romântico assim, rapaz. Rapaz, tem que ser, né? Lápis de Cor, lá do Nanato Alves, lá de Monteiro, um grande compositor, maravilhoso. Tem muito sucesso aqui no Nordeste, no Brasil. Quem é mais romântico, você ou sua esposa? Rapaz, acho que somos iguais. Dá para ser igual. Essa resposta foi uma deschavada. Isso é de sabonete aí, esse Marquinhos Café. Sei não. Dá para ser igual, dá para ser. Eu gosto. Tem que ter, né? Tem que ter o romantismo na alma. Tá certo. Então, olha só, vamos fazer, já que você mudou o clima aqui para umas coisas boas, vamos fazer o seguinte, a gente daqui a pouco vai andar com muitas outras coisas aqui, mas estamos em dia de aniversário. Hoje é o segundo aniversário do programa Fuzue, 4 anos de Fuzue, então quero mandar aqui também uma história. Vou perguntar a vocês agora, vocês é que vão dizer, vocês aí que vão dizer o que é. Se o Fuzue fosse um filme, qual filme seria o Fuzue? Sim. Qual filme seria o programa Fuzue se ele fosse um filme? Começo com ela, que ela é Rádio Regiana Antonini. Isso é sacanagem, você me pegou de primeira aqui. Não, porque as pessoas criativas a gente vai assim, rodando, porque se a gente fica pensando, personagem, filme 4 anos, que diacho de filme poderia ser o programa Fuzue? Ou que personagem? Eu pensei em 2, pode ser 2? Pode. Eu pensei na festa de Babette, aquela coisa que chegava, comida, sabe? Aquela gente toda olhando assim, porque eu acho que o Fuzue é a novidade, né? 1000 coisas ao mesmo tempo acontecendo. E aquele outro filme brasileiro chamado A Casa da Mãe Joana também. Eu acho que tem uma coisa meio do Fuzue aqui, sabe? Porque a gente fala tudo, né? E é um espaço, como a Mayra falou, a gente se sente acolhido, então a gente vai falando. Quando você vê, você falou coisas que você não falaria, você está entendendo? Em outro programa de televisão, em outro programa. Então, assim, eu acho que é meio A Casa da Mãe Joana, misturado com essa Casa de Babette, que tem uma coisa lúdica também. Né? Gostei, tem uma parte adorei. lúdica nesse programa também. Por mais que tenha muita loucura, tem o lúdico também, né? Quando você coloca o Marquinho Café para cantar, a Maíra para ter falado da música, né? da vingança. Então, tem uma coisa lúdica também. Tem. Quando a gente fala da suruba, quando a gente fala da suruba da peça que a Regiana fez. Tem algo mais lúdico? A suruba também está no lúdico. Mas até não deixa de ser uma coisa lúdica também, né, gente? Telmo Fernandes, se o Fuzue fosse um filme, Telmo Fernandes, que filme seria? Rapaz, eu estou aqui pensando. Não sei porque me veio na cabeça Curtindo a Vida Doidado. Clássico da Sessão da Tarde. A Casa da Mãe Joana eu achei perfeita. Não tem mais como ganhar, não. A Casa da Mãe Joana não tem como ganhar mais, não. Carvana na veia, pô. Agora, uma reflexão para a gente fazer depois do Curtindo a Vida Doidado, se a gente parar para ver direitinho aquele filme, como ele é careta, né? Sim, não é porque o cara mata a aula para ir no Museu de História Natural. Não, e depois no desfile ali, né? Ele pega o carro e vai. Isso.
Ele vai ver desfile a parada do 4 de julho. Exatamente. Sei lá o que é. Como virou um clássico, né, cara? É impressionante esse filme. Mas é foda, porque aquela história de matar a aula... Se beber não case também tem uma coisa... Eu ia falar se beber não case. Se beber não case. Por causa da suruba. Tem essa coisa, eu né? Falar se beber não case, acho que me de repente aparece uma galinha no hotel, na sala. Você fala, gente, de onde saiu isso, né? Então, tem Mike Tyson, o tigre. O chinês ali, o que era aquele chinês, de repente? Não sou eu, o chinês não sou eu. Mafê Macau, se Fuzue fosse um filme. Seria um dos meus filmes favoritos, que é o Velocipastor. Ele tem o roteiro que é o padre, sai da igreja, ele começa a se transformar no Velociraptor, ele se envolve com uma prostituta e luta contra ninjas. É Fuzue. É isso. É Fuzue. Tá certo. Velocipastor, gente. Assistam, por favor. Maíra Clara, se o Fuzue fosse um filme. Ai, gente, não consegui pensar em nada, mas todos os filmes que vocês falaram aí, eu sou super concordo, assim. Com certeza, eu diria que seria alguma grande comédia brasileira, assim. Tem cara de comédia brasileira mesmo. Bota pra Compadecida. Boa, pronto, Volta Compadecida, olha aí. É isso. Muito bem. Eu sei que foi assim. Matheus Ferreira. Matheus, se o Fuzue fosse um filme... Eu vou ficar com uma referência numérica, assim, vai ser Duro de Matar 4.0, porque, né, todo mundo achou que o Bruce Willis tinha acabado, ele fez o 4, depois ele voltou para fazer o 5, e o negócio não acaba, ele sempre volta. Você não consegue matar o Fuzue como você não consegue matar o Bruce Willis. Muito bem, então um brinde aos 4 anos de Fuzue, esse programa que não morre nunca, ele é duro de matar, ele é a casa da mãe Joana. Quero mandar um brinde também para a Lélia Carvalho, que está sempre assistindo a gente, tá aqui, companheira, desde as primeiras horas. Beijo para a Lélia, todo mundo que assiste a gente esse tempo todo. E a todos os convidados que passaram por aqui nesses 4 anos. Muito obrigado. Axé. Babá. Muito bem. Gostei desse negócio aí, rapaz. Já pode? Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Longa vida pro Fuzue e para você, rapaz. Muita vida, muita luz. Muito obrigado. Você sabe que você é o querido, aliás... Muito obrigado. Mas olha, todo mundo que está aqui sabe que eu só chamo pessoas que eu sei que vão dar muito certo, principalmente em programa especial de aniversário. Então, todo mundo que está aqui é muito querido, nosso. Você pode ter certeza, mora no meu coração. O Marquinhos Café já é a 10ª vez que ele está aqui. Regiana já passou de 6, o Telmo já passou de 8. Maíra Clara está estreando hoje. Mas muito obrigado assim, com a nossa companheira Mafê, Matheus, Marcelo Lino, que não pôde ver, que está com os probleminhas de saúde. Muito obrigado a todos. Eu adoro vocês todos que estão aqui. Eu adoro você também, Ale. Adoro você, adoro o seu programa. Idem. Estou sentindo falta do Marcelo aqui, que ele é incrível também. Marcelo, beijo. Ele arranjou um problema no cotovelo, que tomou uma medicação aí que está deixando ele maluquinho da Silva. Então, voltando aqui para o nosso Fuzue, depois de... Nossa, que loucura! Muito mais, não tem nem ideia do que são. Mas, por falar nisso, agora, já que é 4 anos, agora vamos ter que fazer uma rodada de pergunta de uma pessoa para outra pessoa. Você escolhe uma pessoa qualquer e faz uma pergunta, só que a pergunta tem que ser feita em sotaque de algum país ou de alguma região e tem que ser respondida também com um sotaque de alguma região. Eu vou aproveitar, já que eu já estou com a língua portuguesa, vou fazer uma rápida pergunta para a nossa querida Regiana Antonini, pois que está a estrear uma nova peça lá em Portugal, que já não é tão nova, que ela escreveu, uma delas, que é Solteira, Casada, de Uva, divorciada, que fez muito sucesso com Lília Cabral, e agora está em terras lusitanas. Não é isto, querida? Meu Deus, como é que eu vou dizer agora? Acho que eu vou ter que usar esse sotaque aqui que eu adoro. Veja bem, essa peça foi escrita em 1993, especialmente para a Lídia. Agora, se eu contar como foi... Eu tenho que falar que
Posso mandar embora esse sotaque? Pode mandar embora, pode mandar. Já foi bom, já foi bom. Em 93, né, o Marcelo Sabac, um grande amigo meu compadre, ele estava dirigindo a peça da Lília Cabral. Eram 4 autores, um escrevia solteira, outro escrevia casado, outro escrevia viúva, e o texto divorciado, a Lília não estava se identificando muito. Ele me ligou 10 horas da manhã, falou, Rediana, eu estou escrevendo, explicou tudo. Você não quer escrever o divorciado? Eu falei, quero. Então tá bom. Então 6 horas da tarde eu estou passando aí para pegar o texto. Eu falei, gente, Marcelo, são 10 horas da manhã. Quando a gente quer, Deus ajuda. E desligou o telefone. Menino. Ou seja, 8 horas para escrever um texto, né? Aí, naquela época, eu nadava, sabe? Nadava muito, 2.000 metros por dia, assim. Fui para a piscina, comecei a pensar. A piscina tem essa coisa, o aeróbico, né? Tem essa coisa, né? Faz a gente abrir a cabeça, né? Eu saí da piscina, eu já tinha peça, eu fui para casa, naquela época era máquina de escrever, não era computador, tá? Tum, batendo lá, tal. 15 para 6 ele chegou na minha casa, eu falei, peraí, você falou 6 horas, você espera aí, tá? Que eu estou entregando, entreguei para ele a peça 5 para 6, toma, tá aqui, o texto, né? E ele levou para a Lília, aí a Lília falou assim para mim, eu não sei como é que eu vou te pagar, só por percentual. Eu peguei e falei, você vai me pagar deixando eu acompanhar seu processo. Aí eu virei assistente de direção da peça. Olha. Porque, para mim, ela sempre foi, assim, a melhor atriz que eu conhecia, né? Então, ali eu fui acompanhando o processo dela. Muito bem. Virou a página 30 anos depois, né? Ou mais, né? Acho que 30 anos, 93. Aí, essa atriz chamada Melania Gomes, é uma puta atriz conhecida lá em Lisboa, né, no Porto e tal, Montenegro, que é o meu agente, né, ele falou, Rediana, ela está querendo montar essa peça. Você tem contato com os outros autores? Eu falei, tenho. Aí reuni todo mundo e, como é que fala? Liberamos o texto para ela. Mas eu falei, gente, essa peça está datada, foi escrito em 93, pelo amor de Deus, né? Eu nadando na piscina, sabe assim? 93. Ela falou, não, eu quero montar assim. Ok, estreou lá, está indo muito bem, graças ao bom Deus, não é, Ale? Graças ao bom Deus, está indo muito bem, casa lotada. É verdade. E aí é curioso, né? Porque a peça recebemos não em então, euros, né? Veja bem, recebemos em euros, coisa chique. Olha, por isso que a Regiana está mais feliz, está recebendo em euros agora, olha aí. Não é? É muito chique. Nunca recebi em euros na minha vida. As peças minhas que foram para Portugal eram produções brasileiras que iam para lá. O Doidas e Santas mesmo foi, né? O Aonde Está Você Agora, quer dizer, foram para lá, mas eram produzidas aqui. Pela primeira vez eu tenho uma produção portuguesa mesmo, entendeu? Então, assim, é muito, para mim, eu me sinto... É chique, honrada, é chique, assim, não é chique. Eu estou me sentindo nojenta, eu estou nojenta. Se alguém vem falar alguma coisa comigo que eu não gosto, eu falo, querido, eu recebo em euros, tá? Eu estou sendo montada em Portugal, então, por favor, sabe? Vamos lá, dá um sorriso para falar comigo, né? Não é assim, não. Entendeu? Muito bem. Olha que luxo, a gente está aqui com uma escritora, diretora e atriz que recebe em euros no 4 ano. Difuso, mole não. Olha só, daqui a pouco a gente fala mais com a Regiana, que tem Dona Paçoca também aí para a gente falar, que está estreando daqui a pouco, janeiro de 2025. Deixa eu perguntar alguma outra coisa aqui. Não, agora eu deixo o Matheus fazer uma pergunta a alguém aí, mas com sotaque, Matheus. Tem que fazer uma pergunta com sotaque. Sotaque, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sotaque assim, descolado. Vai ser um negócio assim, bem carioca, um negócio diferenciado. Eu quero aqui, entendeu? Pensar um pouco com vocês. Eu queria perguntar para o Telmo Fernandes, que eu queria saber assim com ele, se ele tivesse que dedicar um álbum da MVB, né, da música vingativa brasileira, a quem ele dedicaria essa grande vingança, essa epopeia da vingança nacional? O Telmo tem que responder com sotaque. Mas tem que responder com sotaque também. Oi, mas claro, estou tentando, tu me deixa falar, guria. Claro, qualidade, guria. Tentando entender aqui, lembrar de alguém que eu tenho um ódio profundo para fazer uma MVB, enfiarem uma MVB pelo buraco de dentro. Deixa eu me pensar aqui.
Que pergunta difícil, comprometedora, Matheus, veja bem. Eu tenho que pensar bem aqui. Está me lembrando de Salomé de Passo Fundo, do Chico Anísio, que eu adorava. Rapaz, eu vou te dizer, eu quero dedicar ao MVB para aquele desgraçado que deu uma facada fake no Bolsonaro, porque desgraçou a nossa vida toda. Essa que é a grande verdade, não é, tia? Barbaridade! Oh, meu Deus do céu, é mole não, hein? É mole não, é isso mesmo. Oh, deixe-me ver aqui. Regiana Antonini. Tribom. Regiana Antonini, se você fosse dedicar uma música a uma pessoa, você sempre tem alguém que você quer se vingar na vida, né? Você é uma pessoa boa, mas sempre tem alguém que mexe um pouco mais com o nosso coração, assim, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você vai achar que é mentira, mas eu não tenho ninguém para mandar essa música, não, que dos meus contatos, não, tá? Mas já que o Telmo falou, né, do cara que falou a facada, né, eu vou mandar essa música para o cara que errou o atentado no Trump, você está entendendo? Porque, né, ele errou, ele tinha que ter acabado com ele, entendeu? Não fez ele direito, entendeu? Vou mandar um óculos para ele, não é nem a música vingativa, vou mandar um óculos para ele, sabe? Para ele poder acertar essa porra. Tá bom. Eu vou deixar assim, mas a Regiana me contou uma outra história na pré-entrevista. Eu vou deixar essa daí. Não posso contar aqui. Se você não contou, não sou eu que vou cometer essa indiscrição. Assim. Mas ela falou assim, de repente, um diretor, um produtor de elenco que não colocou numa peça, numa novela, talvez. Olha, você não me comprometa, meu amor. Tá vendo? Eu bem que disse que não era para não falar. Você não faça isso comigo. Por mais que eu esteja aqui no momento muito solta, eu nunca tive tão solta na minha vida, eu não posso falar esse tipo de coisa. Tá vendo? Foi o que eu falei para você não falar. Não, mas é porque assim, veja bem, óbvio que na nossa profissão, Telmo pode falar também, né? A gente fica puto porque assim, o negócio está certinho pro seu lado, você tá entendendo? Você sabe que você vai fazer aquele trabalho, que prometeram para você, e de repente você não faz, e ninguém te liga para avisar, você sabe pelo jornal, aí você está entendendo? Então é isso. Sabe? E devo dizer que a Regina não citou nomes, nem na entrevista. Não vou citar, pois é. Eu achei eu sou uma pessoa muito discreta. Achei até que era do causa do filme que a gente fez, no Macabro, tadinha, que ela é empalada, tá? Eu quero só dizer isso para vocês. A Regina olha, o Macabro, para você ter uma ideia, olha que situação. Eu fui morta, né? Fui assassinada. E o meu corpo era encontrado num tomateiro, como se fosse um espantalho. Tomateiro! E o Telmo era um delegado, né? Ele ia lá. Olha, gente, você não tá entendendo. Eu falei para o Marcos Prado, que era o diretor, aí eu tive que deitar naquela maca, naquele bandejão depois. Amor, eu não sei se tu lembra. Toda verde. Frio. E o frio? Eles forraram lá com aquele negócio, aquele plástico. Enfim, eu falei para ele assim: no próximo filme, meu amor, eu vou ter que andar de limusine, pirueta, uma maravilhosa, por favor. Porque nem batons deixavam a gente passar na maquiagem do filme. Mas o filme é bom, tá? O filme é bom. O filme é maneiro. O filme é maravilhoso. Aliás, o Marcos Prado é um dos maiores diretores assim que nós temos no Brasil, né? Assim, acho que a Regina já tem mais uma pessoa que ela pode se vingar por esse relato. Já tem alguém mais que pode se vingar. Olha, falar nisso, deixa eu ver aqui. Eu não posso deixar de perguntar mais. Daqui a pouco uma firma Cal vai dar as dicas culturais, a agenda cultural aqui. Mas Matheus, você que está casado, você tem alguém de que se vingar? Que música você mandaria? Que música você mandaria para alguém que você quer se vingar? Que música? A primeira coisa que me vem à cabeça, e aí eu acho sacanagem, porque a mãe da pessoa não tem nada a ver com isso, mas é aquela filho da puta do Traje a Rigor,
E é a primeira coisa que me Tá bom, tá isso. bom. Maíra Clara, você já sei, você manda muitas músicas, mas a primeira música vingativa que você Eu pensou... mando o álbum inteiro. O disco inteiro? Eu mando um álbum inteiro, não é só uma música, não. Ainda mando com performance no palco, para a pessoa sentir mesmo. Sei. Tem, Mas aí tem como... tem uma música, Eng, que eu acho maravilhosa, que é super vingativa, que é aquela que as frenéticas cantavam, né? Você fez de mim uma hipócrita. Sabe qual é? Por isso eu sou vingativa. Por isso eu sou vingativa. Exatamente. É ela estava na lista também. Ai, mulher, tanta música estava na lista para poder fazer esse álbum. Várias. Tem que fazer o 2, então. Nossa, Maíra, tem que fazer muitos. Se a gente pedir, você consegue cantar essa das frenéticas pra gente aí, o Vingativa? Acho que não, porque eu não saberia cantar ela toda, né? Eu conheço a música. Você canta um trechinho para matar, para saciar o nosso desejo aqui, um pedacinho? Eu posso tentar dar uma casvulhada aqui. Sim. A letra, né? Porque a letra então, deixa eu fazer o seguinte: enquanto você dá uma cascabulhada aí, Isso. a Mafê passa aqui com as dicas culturais da Agenda Cultural e aí volta para você passar a letra aqui para a gente cantar. Mafê Macau, Agenda Cultural. Olá, vamos passar essa dica antes que ferva de novo meu notebook, porque hoje aqui está pegando fogo, viu? Estamos com a 10ª edição do Festival de Filmes com Acessibilidade Comum e Profissional do Recife, o Ver Ouvindo. Ele tem uma programação que começa no dia 8 e vai até o dia 16, sendo que o dia 8 ele vai ser no formato remoto. Ele vai ter um painel de comunicação e vai ser liberado também no site a amostra dos filmes, toda a agenda, e as pessoas vão poder votar nos seus curtas também. Você pode pegar toda a programação no site verouvindo.com.br. Dia 8 é remoto, depois presencial em Recife, espalhando o mundo. 0800, né? Sempre. 0800. É. Muito bem. Será que Maíra Clara, nesse tempo, achou a letra aí do... Eita, achei, botei aqui. Enfim, deixa eu tentar. Você fez de mim um hipócrita, você fez de mim uma cínica, você fez de mim uma mulher sem lar, você fez de mim uma malvada, você fez de mim um hipócrita, você fez de mim uma cínica, você fez de mim uma mulher sem lar, uma malvada. Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Por isso eu sou vingativa e tenho até asco de você. Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Por isso eu sou vingativa e tenho até asco de você. Sensacional no improviso, Maíra Clara, mais vingativa do que nunca. Cara, E para o Marcelo, que gosta dessa música também, né? É o quê? Eu lembrei O Marcelo. daquele filme Peixe Chamado Wanda, que eu amo de paixão esse filme, que é a hora que o Gaguinho se vinga do cara é revenge! Muito bom, foda. muito bom. Muito bom. Gente, só você poder fazer agora do nada, fazer assim, ai meu Deus, bora! Não, você mandou bem Agora, a peça, meu Deus do céu. Mandou muito bem, muito bem. Voz linda. Arrasou. Tentei. Olha só, vamos falar agora do filme que está marcando época aí, porque está com chances realmente de ir para o Oscar, que é mais uma do Telmo Fernandes, que é o Ainda Estou Aqui, mais um filme do Walter Salles, né? Marcante, e que conta uma história que tem muito a ver com o que a gente estava falando um pouco antes aqui, da questão da direita, como é que as pessoas votam tanto na direita. Aqui no Brasil, uma ditadura violentíssima que matou, sequestrou, torturou, e que está na base dessa história aí, que é da família Rubens Paiva, né, Telmo? Cara, o filme é incrível, bicho. Eu até suspeito para falar, enfim, mas eu vi
Um dia depois do Festival do Rio, teve uma sessão, né, para algumas pessoas da equipe no Espaço Itaú. O filme cara, ele é uma porrada, né? Não tem jeito. E assim, a atuação da Nanda é sublime. Ela está simplesmente sublime, né? Ela consegue, e a narrativa, né, do Walter não fica nenhum buraco, ele preenche tudo, a história toda ali contada o tempo todo. O filme não tem nenhuma barriga, ele é angustiante, porque a primeira parte dele é totalmente solar, né? Aquela família ali naquele lugar, ali naquela praia do Leblon, aquela casa sempre aberta que recebia todo mundo, o Celton muito bem, né? Fazendo muito bem o filme, o filme, a boa parte centrada ali naquele primeiro momento, e aí quando chega, né? E a ditadura, né? Os elementos da ditadura são retratados. Não tem aquela violência explícita, não. Eles são, pelo contrário, os caras eles chegam de uma maneira educada, chegam ali, ficam ali na casa dele e tal. São pessoas com cultura, vamos dizer assim, e isso é mais assustador ainda, né? Isso é mais assustador ainda. Eu só li o livro do Marcelo depois que eu fiz o filme, né? Só li o livro depois. Cara, é muito impressionante. Eu acho que vai ser um documento histórico, assim, que vai ficar, né, uma coisa meio... um pouco como é o Central do Brasil também, né? Eu acho que trazer de novo à tona esses horrores, né, o que foi, né? Você não conseguir enterrar, né, cara, um ente querido, o seu próprio pai, né? E o que essa mulher fez, né, depois. E é muito interessante. Você teve... Todas as camadas sociais foram afetadas na ditadura, né? E você ter, né, nesse elemento de uma família ali, de uma classe média alta, no Leblon e tal, e você vê que aquela família foi destruída, né? E aquela mulher conseguiu se reinventar de alguma forma. O filme é muito potente, é impressionante, né, cara? E o Walter é genial, né? A maneira como ele conta a história é genial, E a Nanda é arrebatadora a atuação dela, cara. É arrebatadora. E uma coisa importante também, né, falar, né, Thelmo, que as pessoas às vezes que não viveram ou que viveram, mas estavam, sei lá, em outra dimensão, que às vezes as pessoas falam, ai, que bom, saudade daquele tempo e tal. É que não tem história. É o que você falou. Não tem porque é classe média, porque é branco. Se aparecer qualquer coisa, primeiro você prende e tortura, depois você pergunta. De repente some com a pessoa. Né? E some. Exatamente. A pessoa não achou nem corpo. Mulheres grávidas foram torturadas, jovens, crianças, tudo, de tudo quanto é classe, de todas as regiões do país. Cara, mas assim, eu espero realmente, né, voltando aqui aquele papo da reflexão, que sirva para isso, pelo menos, para pessoas olharem e olha só, era assim, cara, que a coisa... Mas assim, é tanta negação o tempo todo do que aconteceu, que eu fico até... Cara, será que com esse filme vai despertar de alguma forma que as pessoas saiam um pouco desse mundo fantasioso de mentiras que inventa o tempo todo, que a ditadura é uma maravilha, vamos voltar com a ditadura, que o país era melhor. Espero que o filme sirva para isso, pelo menos. Né? Tem muita gente que fala isso, né? Muita. É inacreditável, cara. Muita gente que viveu essa época, né? Que Exatamente. É o mais assustador. O mais assustador. Parece que não viram as coisas, sabe? Parece que não, sei lá, não participaram, ficaram out e vem falar uma coisa. Mas o que é assustador mesmo, quer dizer, não só pelo fenômeno Trump, mas o Matheus falou, é um movimento mundial, né, cara? Você na Argentina, na França, que quase foi agora, na Holanda, enfim, cara, é assustador. Essa é a palavra que define melhor. Porque você vai parar para pensar que em 2024, né, 24 anos do século XXI, você tem que voltar a lidar com esse tipo de coisa. É inacreditável. E aí tem uma reflexão, acho que para a esquerda também, que eu acho que não está conseguindo dialogar com essa população de todas as áreas, né? Você, por um lado, tem aqui, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, o PSOL, que é uma esquerda mais à esquerda, digamos assim. Vou falar disso agora. Né? Mas que aí não consegue dialogar com outras pessoas. O Tarcísio não emplaca, por exemplo, aqui no Rio, como não emplaca em outros lugares. Por quê? E aí, às vezes, também o próprio pessoal reclama do PT, que é uma esquerda pragmática. Freixo pedindo uma reunião do...
E aí a pessoa diz assim, não, mas o PT também fica fazendo conchavo com todo mundo. Pois é, e com conchavo com todo mundo ganhou por 1%. Imagine se não fizesse. Então, assim, tem uma questão de educação da população e tal. Tem, às vezes, umas coisas meio cansativas de uma esquerda que, às vezes, uns discursos que já estão dando ranço, e a gente entende também isso, porque não dá ranço, porque tem tanta coisa importante, e fica, não dá tempo de a gente falar nisso aqui hoje, mas uns discursos, às vezes, muito rancorosos, às vezes muito marcantes e vingativos, como diria a Maíra Clara, né? Que aí chega uma hora que esgota, e as pessoas estão querendo solução. Como disse muito dos analistas lá da Globo News, a vitória do Trump é uma vitória pragmática, também, num certo sentido, embora com todos os outros escombros que a gente tem, mas dizendo, a inflação aumentou, a economia está mal, tem uma série de questões, e as pessoas também pensam nisso. Não que isso aqui funcione muito bem, porque o governo Bolsonaro foi péssimo, inclusive economicamente, em muitos aspectos, mas é para a gente refletir como um todo, e a gente hoje não vai dar tempo, porque a gente tem que andar com muitas outras coisas aqui, mas não está acabando não, calma, é só para a gente poder andar com a pauta aqui. Maíra, vamos pedir para a Maíra cantar alguma outra coisa para a gente, quem está com saudade de ver a Maíra, depois a gente vai fazer uma rodada aqui de uma coisa louca, depois a gente fecha com o Marquinhos Café, que tem que saber do cabra, que ele está fazendo mais clipe e mais música para ali, ele está com um olhar, não sei que ele está olhando para a esposa dele, ele está com um olhar tão apaixonado, capaz, ou então ele está quase dormindo ali, que já acordou 9 horas da manhã, com essa sanfona 12 horas pregada no peito aí. Maíra, canta uma coisa pra gente, canta e conta o que tá vindo por vir aí, porque eu sei que tem shows chegando e tudo mais, né? Tá bom. Ai, gente, tá. Peraí, calma. É porque muitas coisas. Esse negócio, vocês estão misturando dois assuntos que é a minha vida, né? Enfim, política e música. E aí eu fico querendo falar um pouco de tudo. Mas vamos lá. É que eu trabalhei por 6 anos num mandato de vereador aqui em Recife, do PSOL. E, enfim, eu vivi muito na pele muitas agonias políticas, institucionais. E eu queria só fechar um pouco do meu raciocínio, que eu acabei não conseguindo fechar. Então, só para fechar mesmo, porque senão eu vou querer falar muito. O que acontece? Também, assim, que eu acho que tudo que a gente trouxe é importante para a gente poder criar mesmo essa análise, né? Fazer esse pensamento coletivo, de entender, meu Deus, para onde a gente vai, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo em pleno século XXI. Enfim, são perguntas importantes a serem feitas e importantes a gente refletir mesmo. Mas eu acho que, mesmo não conseguindo ter uma resposta pragmática agora, assim, o mais importante é que a gente possa continuar fazendo esses debates acontecerem, fazendo com que essas comunicações continuem acontecendo, que as pessoas se mexam, se movam e comecem a entender que política não é uma coisa do outro, da outra, para fora. Política é a nossa vida, política é tudo que tem a ver com as nossas vidas. Então, a política é relação. A gente precisa, sim, saber mais sobre a política que a gente vive no nosso dia a dia, tanto institucional quanto não institucional. Então, a gente precisa saber quem a gente vota, tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo na Câmara Municipal da sua cidade, tem que saber o que está acontecendo no seu estado, minimamente que seja, tem que se organizar socialmente mesmo, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que começar a abrir a cabecinha, e entender, gente, que existe uma superestrutura de grana, de poder comunicacional, de poder armamentista, inclusive, que não está nas nossas mãos. Tá? Então, isso é muito, muito, muito fundamental. Se tem uma das justificativas que eu poderia colocar aqui do porquê, tem 2 grandes poderes na humanidade, que é grana e que é comunicação, não estão nas mãos da esquerda, em sua maioria. Então, assim, isso já explica muita coisa. Não explica, claro que não é justificativa para tudo, mas é uma justificativa muito grande para muita coisa. Enfim, tem muito que trabalhar, tem muito que fazer, e eu acho que eu escutei o pastor Henrique Vieira falando, né, depois do segundo turno de São Paulo, e para mim é uma fala maravilhosa, super contundente, que é o seguinte, gente, pode chorar porque tá ruim mesmo, coloca para fora, mas ao mesmo tempo também levanta a cabeça, arregaça as mangas, que tem muito que ser feito, e a gente precisa continuar acreditando, a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa continuar fazendo na arte, na música, no cinema, na literatura, em todos os lugares, a gente precisa continuar fazendo. Então, se o filme vai mudar a cabeça da sociedade brasileira, não sei, mas talvez seja uma sementinha, sabe? Então, é isso que a gente precisa fazer. Sejamos pássaros e pássaras a semear, né, também por aí. Então, acho que é o nosso dever, nossa missão, né, enquanto artista, né, nosso papel social é de poder colaborar de alguma forma, né, através da arte,
passar essas mensagens importantes para que as pessoas possam ter um pouco mais de discernimento sobre o que é a vida, né? A gente não aprende só nas escolas, a gente aprende na vida em todas as áreas. E a cultura é um poder muito importante para isso, né? O direito à cultura, o acesso à cultura. Então, a gente é esse lugar, né? Nós somos essas pessoas na cultura a fazer esse tipo de ação. Então, tentando só fechar, estou falando super rápido, porque é muita coisa na minha cabeça para falar a respeito. É um assunto que eu amo muito. A gente precisa falar mais sobre política e entender o quão a gente está longe ou não da política. É político também, tá? Entender, poxa, eu não gosto de política, eu nunca entendi. Isso é político, isso é plano político, sabe? Quanto menos a gente sabe, mais a gente é dominado e dominada. Então, assim, é importante a gente estar atento realmente ao que acontece na nossa vida, porque tudo é política, gente. De verdade, assim, eu não sou uma pessoa que consegue separar. Maíra, você está convocada para vir aqui brevemente de novo, para cantar muito para falar e pensar o país junto com a gente, pensar o mundo, porque... Vou cantar, prometo. Não, mas a gente precisa cantar mais para pensar, porque a gente também precisa dessa coisa do pensamento. Porque quando as pessoas, às vezes, ficam meio afoitas, assim, não é nem afoitas, mas avessas à discussão. Ela vem falar sobre isso de novo. É porque quando a gente não fala, tem alguém falando ou fazendo. E fazendo a cabeça das outras pessoas. Não existe lugar vazio na política. Isso é uma coisa muito importante. Não existe lugar vazio. Se você não ocupa, vai ter quem ocupe. E talvez não seja alguém que você gostaria que ocupasse. Então, é por isso que a gente precisa ocupar a política. A gente, todo mundo no meio. E cada vez que a gente sai de casa, a gente está fazendo política. Botou o pé na rua, exato. Dentro de casa ou saiu, porque o transporte público, a educação e a segurança são frutos dessa política. Então, tem que pensar mesmo. O Matheus disse que ficou emocionado lá com o discurso do pastor, né, Matheus? Fiquei sim. Não, que é isso, né? Tem uma coisa meio catártica, né? Na hora que também você fala... situação triste. E é isso. É triste mesmo. Pode chorar, mas a vida é um pouco assim e a gente continua lutando, né? A gente continua seguindo em frente, a gente continua vivendo. E como a Maíra falou, né? A gente vive política e se a gente segue vivendo, a gente segue fazendo política. Então é um processo contínuo, um processo que a gente vai seguir pensando. É verdade. É verdade. Agora vamos fazer o seguinte: se nós amanhã tivéssemos uma festa do Fuzuê, para começar a encerrar aqui os trabalhos, daqui a pouco eu pedir para a Maíra cantar, depois o Marquinhos Café tem que dizer o que está vindo por aí dele, que ele está com um olhar no céu. Para onde você está olhando tanto? É para a gente mesmo, Marquinhos? Está fechado aí. Para vocês, claro. Estou aqui, curtindo. Pensei que você estava olhando às vezes. Como a Maíra falou aí, a política está em tudo, inclusive na nossa classe artística, né? Tudo hoje depende da política, para a gente fazer um show, para a gente estar numa cidade, para a gente estar... E é complicado, porque a gente tem que estar por dentro aí dos assuntos aí e fazer com que a gente consiga trabalhar, né, Maíra? A gente consiga... política é suas panelas, né, meu bem? Porque exatamente. Não é fácil, não é fácil. Ser artista hoje no Brasil não está sendo fácil, por conta, como você falou aí, Regina, das panelas, e o negócio tá difícil, tá bravo, viu? Mas a gente vai... Café, por exemplo, sabe muito disso, porque ele é um cara que ele é de Caruaru, e na feira, né, no Festival de Caruaru de São João, que é a maior festa do Nordeste, com mais de 2 meses de artista passando lá, ele, que é sanfoneiro, música que tem a ver com São João, ele não foi convidado a participar. Veja você, gente do Brasil todo, e ele que é de lá, de Caruaru, sanfoneiro, não foi, né, Marquinhos? Pois é, por conta de política, por conta disso mesmo. 2 meses de festa, e alegaram que não tinha um dia para eu tocar, sendo que lá tem aquela coisa dos filhos da terra, né, poder se apresentar. Tanto é que eu tive que sair da minha terra para poder conseguir trabalhar, que não é fácil também por aqui, mas eu tive que sair de lá, porque a gente sair da nossa terra não é fácil. A gente fica com saudade do nosso Pernambuco, bom danado. Mas, assim, 2 meses de festa, não tive uma data normal. Paciência, tem que dizer que é normal. Mas estou por aqui pela Bahia, graças a Deus. A Bahia me abraçou muito. E tá tudo certo, vamos embora. Vamos fazer política. Vamos fazer política. Falando em fazer política, vamos falar agora aqui rapidinho uma política, que é o seguinte: se você fosse uma festa do Fuzuê, com qual personagem de filme
ou de desenho, ou qualquer personagem de ficção, você iria? Dessa vez eu começo com uma Fê Macau. Qual festa? Eu escolho a festa? Festa e personagem. Eu ia de Arlequina. Arlequina! Querida, tem um bocão. Claro! Thelmo Fernandes, de que personagem, de que fantasia você iria na festa do Fuzue? Eu ia de Mestre dos Magos, do Caverna do Dragão, para não deixar ninguém embora. Já dá uma sumidinha de vez em quando durante a festa, né? Dá um perdido. Exato. Tô ligado em você, seu Thelmo. O cara é um danado, é um mago. Matheus Ferreira, de que você iria? De que personagem você iria aí, Matheus? Pode ser qualquer coisa, né? Então eu vou de Teletubby, eu vou de Tinky Winky. Eu sempre quis ter uma TV na minha barriga. Sempre quis. Poder falar Suspende o mate desse garoto, pelo amor de Deus. Vira o mate dele. Ai, meu Deus. Essas perguntas fuzuísticas são superadas pelas respostas, né? Maíra Clara Cole, de que você iria nessa festa? Bom, eu sou uma pessoa que amo gatos, eu sou bem felina, eu iria de mulher gato. Uau! Olha, já ia ser vingativa também, tendo figurino de festa. Ela não tá fazendo. É isso aí. Regiana Antonini. Eu ia de Mulher Maravilha, com aquele avião invisível, entendeu? Aquele laço dela, você tá entendendo? Já laçava para suruba alguém, né? Entendeu? Vestida de acordo, entendeu? Marquinhos Café, você vai fantasiado de quem, Marquinhos? Eu nem sei, rapaz. Tartaruga Ninja, Donatello. Vocês são demais. Depois que o programa é E longo... você, Lê? Seria de quê? Eu vou de Jack Sparrow. Adoro Jack Sparrow. E o Thelmo não falou nada ainda. O Thelmo falou, foi o primeiro. Thelmo foi o mestre dos magos, gente. Mestre dos Magos, pô. Foi. Vou deixar ninguém embora e ainda vou dar perdido. É isso aí. Arrasou, a Maíra falou tudo. Oi, Mestre dos Magos. Peraí, posso trocar? Pode. Eu ia pegar a garrafa do Marquinhos, sair da garrafa ali, entendeu? O Bolsonaro aqui, ó, Dini é um gênio, você tá entendendo? Sim. E acabar com a raça deles, entendeu? Porque ele já... Ah lá, a garrafinha, é igualzinha da Dini é um gênio. Fazer assim, a Regiana, como é que é, Regiana? Assim, rapaz, do Fuzue, eu vou ficar bêbado do Fuzue, viu? Né? Show de bola. Já temos Dini é um gênio aqui também. Maíra, claro, o que está vindo por aí? Agenda, serviço. Siga a Maíra Clara no Instagram. Oi. Então, vamos lá. Agenda. Esse mês de novembro/dezembro, eu estou fazendo uma turnê aqui em Pernambuco, em algumas cidades do interior de Pernambuco. Depois eu vou seguir também para Salvador. Ano que vem eu vou passar no Rio, em São Paulo. Vou estar no Rio. Avisa. Aviso. Vou estar em março no Rio pelo BNDES, né, o edital do BNDES, quintas do BNDES. É final de março, vou confirmar a data, mas eu passo para vocês com mais calma. E é isso, eu também estou terminando de gravar um EP novo que está para sair o ano que vem, videoclipes desse trabalho, então tem muitas coisas para vir, muitas coisas boas para acontecer, mas por enquanto estou focada nessa turnê que estou fazendo aqui em Pernambuco, e a ideia é que eu possa levar também para outras regiões do Brasil, outros estados do Nordeste e outras regiões do Brasil. Muito bom. Olha só, deixa eu dar uma passada aqui rapidinho no Instagram, que entrou um bocado de gente aqui, que eu não consigo ler sempre, mas Notimba, Atrevetete, Carminha, Camomil, Sérgio Paulo Feitosa, nosso querido, que já foi também fuzueiro aqui, participou muito com a gente, psicólogo. Um abraço para o Sérgio, botou aqui, queridos. Walter Gold, Fábio, um abraço para o Walter. Ana Ripper, Elizabeth Max, Cristina Silva, Ana Charré, Paulo e mais um bocado de gente que eu não consigo voltar aqui, mas também que estão por aqui. Muito obrigado aí pela presença, pela força, pela audiência. Inscrevam-se nos nossos canais, tanto no YouTube como no Instagram, por favor. Maíra Clara, antes da gente passar para o Marquinhos, canta mais uma música vingativa para a gente. Vou cantar. Vou, então, de uma outra clássica, Olhos nos Olhos, do nosso grande Chico Buarque.
Quem quiser me acompanhar também, eu esqueci de dizer, meu arroba é @cantora Maíra Clara, Maíra com Y, @cantora Maíra Clara, Instagram. E também esse álbum já está em todas as plataformas digitais, tá? E qual que você utilizar, você vai encontrar. Então vamos lá, vamos de Olhos nos Olhos, de Chico Buarque, que diz assim: quando você me deixou, meu bem, me disse para eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais e nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe a casa é sempre sua. Venha, venha sim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Uhul! Maravilhosa. Obrigada, gente. Meu Deus do céu, que maravilha, Maíra Clara, se vingando. Olha, eu espero que a gente possa, daqui a 4 anos, cantar também, que a gente vai se vingar do Trump passou Trump, passou um bocado de gente. Em breve a gente possa cantar também para o Bolsonaro preso, o Bolsonaro na cadeia, que é o que nós queremos, assim, em breve também. E é isso, minha gente. Agora vamos ouvir Marquinhos Café. O que está vindo por aí, Marquinhos Café? A gente tem que pedir desculpa aos meus convidados também, que passamos um pouquinho do horário. É que é muita gente, é tanto papo bom, é tanta história interessante, que fica difícil a gente conseguir dar conta aqui. Pois é, Marquinhos meu irmão. Café. Essa mulher canta muito, interpretação lindona, maravilhosa. Daqui a pouco vou seguir você aí, viu? Rapaz, tá vindo aí, tá vindo audiovisual, tá vindo música nova. Também tô com shows aí sábado, agora eu toco aqui em Salvador, né, na Feira da Imaculada, uma feira linda da paróquia da igreja. Uma feira para arrecadar alimentos, arrecadar cobertores, roupas para as pessoas carentes. E aí eu vou estar lá fazendo show com minha banda, graças a Deus. Dias 12, 13 e 14 de dezembro, estarei lá no Piauí, em Dom Inocêncio, a terra dos sanfoneiros, mais uns 100 colegas ou mais sanfoneiros. Caramba! Né? É um encontro, super encontro de sanfoneiros, 100 sanfoneiros, porque tem o aniversário de Luiz Gonzaga. O aniversário de Gonzaga, eu vou dar uma passadinha lá também, que é em Exu, Pernambuco, né? Lá em Exu, tem a festa do Gonzagão também. Vou tentar dar uma passada lá no domingo, mas vai dar tudo certo. E lá no 6º Festival da Sanfona, lá em Dom Inocêncio, eu vou estar com a oficina de sanfona, que eu também trabalho dando aula de sanfona, né, para a galera. Vai ter oficina de sanfona, vai ter shows, encontros musicais. Isso é muito bacana, dias 12, 13 e 14 de dezembro. E o Natal Sanfônico também, que a gente vai fazer lá em Mucugê, na Chapada Diamantina. Eu faço parte também do Quinteto Sanfônico do Brasil. Chique. Um projeto que eu tenho aqui com o meu irmão Tagino Gondim, com o Gel Barbosa, o Sebastião Silva e o Renan Mendes. A gente tem o projeto do Quinteto Sanfônico, e a gente vai fazer um Natal sanfônico, só com músicas de Natal, lá em Mucugê, vai ser bom, bacana também. E a virada do ano, e aí vamos embora. Carnaval, vou estar puxando um trio também, com muito forró, arrasta-pé e forró, aqui sempre estou fazendo, já é acho que o 7º ano, 8º ano que eu saio no Carnaval, com um trio tocando forró. Isso é demais. Quem está em Salvador, então sai um trio sanfoneiro lá, um trio de sanfona puxando forró em plena Salvador. Show de bola. No trio elétrico, eu saio com o meu show, minha banda, tocando frevo, que é a nossa música pernambucana, né? Nosso frevo maravilhoso. E tocando muito forró, muito shot, muito Gonzaga.
no meio dos meus amigos do Axé Music, graças a Deus que tenho o prazer de estar no meio deles lá fazendo. Para você ter ideia, o ano passado saiu o Bel Marques, saiu o meu trio, e atrás de mim saiu a Cláudia Leite, minha amiga maravilhosa. Imagina a pressão ali bem acompanhado. Está bem acompanhado. E eles abraçam muito bem. E o carnaval está aqui para todo mundo se divertir, tocar e levar seu gênero, levar sua música. Então, siga também Marquinhos Café, @MarquinhosCafé Oficial, que está lá no Instagram. Siga o canal dele também no YouTube, da Maíra Claro, que os dois têm vídeos bacanas. Tem muito mais coisa lá bacané. Vocês ouviram os arranjos do Marquinhos Café também, são sensacionais. Vamos começar a nos pedir, chamando quem? A música de Marquinhos Café. Toca o forró pra cima aí, um shot, não. Aquela coisa de levantar poeira pra gente começar a se despedir. Antes, espera aí, que eu lembrei de uma coisa que a gente não pode ir embora, porque a Regiana Antonini tem que falar de Dona Paçoca, não é isso, Regiana? Vai estrear em janeiro no Cândido Mendes, né? É uma peça bem popular, uma personagem, uma paçoqueira, né? Bem popular, que ela acha que tudo que aconteceu na história é por causa da paçoca. Tipo, Carlota Joaquina, quando vai embora, ela sacode os tamancos e fala: dessa terra eu não levo nem o pó, mas levou a paçoca. Entendeu? E aí ela pira, ela acha que tudo tem paçoca no meio, entendeu? Então, é bem interessante. Janeiro naquele mês com a Luzimar Trotman, não é isso? Exatamente. Regiana, inclui um trecho na tua peça em homenagem à Zaga do Vasco. Entrega a paçoca. A Zaga do Vasco. É isso mesmo. Ótimo. Vamos lá, Marquinhos Café, para a gente se despedir. Aqui começar a despedida do Fuzuê de 4 anos. Fazer rapidinho aqui um clássico do nosso querido Acioli Neto. Maíra Clara conhece demais Acioli Neto, as composições maravilhosas que ele deixou para nós, né? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. O grande amor não se acaba assim. Desculpas ao vento. E não é coisa de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa. De brincadeira. Vamos deixar marcas. E não dá pra pagar. Sei que estamos aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Valeu, meu irmão. Valeu, gente. Sanfone é lindo demais, rapaz. Esse aniversário especial. A sanfoninha, em qualquer estilo musical, como dizia Dominguinhos, a sanfoninha é bom demais. É bom demais. É gostoso de ter ouvido. Olha, e Marquinhos Café, ele além de grande cantor, grande sanfoneiro, ele é um showman, porque o cara é divertido, tem umas coisas assim geniais, uns arranjos maravilhosos. Não percam, seguir lá, escutar as coisas que tem lá no canal dele no YouTube. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Está acabando o aniversário Fuzuê de 4 anos! Parabéns para você, essa data querida, foi você, os anos de vida. Chegou a hora de apagar a velinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns! Pelo seu aniversário,
Parabéns, Fuzue, parabéns, Parabéns, Fuzue. Aniversário. Longa vida, Lê, Deus te abençoe. Que o Fuzue tenha longa vida, muito sucesso, muita luz. Mais 400 anos para gastar. Tá bom. Muito obrigado, Marquinhos Café. Obrigado a todos que acompanharam a gente, em especial o elenco dessa noite. Maíra, claro, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite especial. Prazer e uma alegria. Gratidão! Gratidão, pernambucanas, para vocês. Ei! Obrigado, Marquinhos Café. Você é sócio aqui também do Fuzue. Obrigado, querido. Gratidão também, gratidão. Gratidão, gratiluz. Regiana Antonini, obrigado por estar aqui com a gente no aniversário do Fuzue. Obrigada a você, querido. Gratidão também. Thelmo Fernandes, obrigadão, querido. Você também é sócio já mais de 6 vezes, 8 vezes aqui. Eu quero voltar mais 200. Parabéns, Fuzue. Tamo juntos sempre. Que assim seja. Matheus, meu queridão, de volta, Fuzue. Volte uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite especial. É isso. Parabéns pra gente, parabéns pro Fuzue, 4 anos. E só para ser diferente, eu vou falar ingratidão. Mas é isso. A gente fala gratidão. Gratitude, gratiluz e tudo mais. Que a gente tenha dias melhores, que venha muito mais coisa boa. Axé, boa vida, felicidade, muita arte, dinheiro, prosperidade para todos. Obrigado, Regiana Antonini. Tem o Fernando Marquinhos Café, Maíra, Clara, Matheus, obrigado a todo mundo que acompanhou. Vamos embora. Adeus, mana. Vamos embora. Adeus, mana. Vamos embora, Rabeca, meu canção, meu pandeiro, minha viola de prata, tamborim, meus companheiros. Adeus, palco, adeus, plateia. Eu vou para outro terreiro. Adeus, sol, adeus, vento, adeus, calor e claridade. A quem chegou, dou adeus também a cidade. Eu vou partir, mas eu levo lembrança e muita saudade. Já tô com saudade de todo mundo. Obrigado. Boa noite.